tema de hoje é corrida espacial. Então falaremos sobre isso, já que há inclusive elementos diferentes. Quando a gente volta para os primórdios da corrida espacial, você pensava em nações. Hoje em dia você pensa em Elon Musk, Jeff Bezos, vê o papel desse pessoal, dos bilionários, na corrida. Bom, para começar, o que mudou no panorama dessa parte da política, né, envolvendo os astros, astropolitics, que você usou o termo? Se a gente compara com a corrida espacial lá nos anos 60, com a União Soviética e Estados Unidos competindo para ver quem chegaria primeiro à Lua, para o estágio atual? Olha, eu diria assim, primeiro que esse é um domínio, a gente costuma falar geográfico, né, ou territorial, mas essas palavras já não servem, porque a etimologia da palavra Geo, geografia, ela vem de desenhar na Terra, então já não seria isso, seria astrografia a palavra certa. E aí a gente vai mais longe, né? Esse domínio não era nem, assim, a gente não acessava. Primeira vez que a gente chega, sai, passa a linha de Kármán ali dos 100 quilômetros, anos 40, 1940. Depois, nos anos 50, tal, que começam todas as... Enfim, os acessos ao espaço. E aí, dali em diante, ele se torna mais um domínio terrestre, mas ainda um domínio com dificuldades, né? Tem uma questão tecnológica, uma barreira para você chegar lá, não eram todas as nações. E hoje não. Hoje o espaço é um lugar cada vez mais acessado. A gente, dentro da geopolítica ou da astropolítica, diz que o espaço é um dos global commons, que são as áreas comuns da Terra, ou no caso do espaço fora da Terra, que você consegue acessar todos os lugares. E só existem 4 global commons, que são os mares, o ar, né, os céus, o cibernético e o espacial. Só que, se você pensar assim, né, no cibernético, talvez nem todo mundo está conectado à internet, não são todas as regiões da Terra que tem internet, então tem gente que você não acessa. Se você pensar no marítimo, tem países sem saída para o mar, os landlocked countries. Então, eles também não têm saída direta, precisa atravessar por uma parte terrestre. Se você pensar no aéreo, tá bom, mas dependendo da distância, talvez você não consiga percorrer se não tiver um aeroporto, uma pista de pouso para reabastecer. Agora, quando você pensa no espacial, você vai acessar todos os lugares da Terra de um lugar muito estratégico, que é de cima. E assim, enfim, a gente vai falar disso mais, mas essa é uma das grandes vantagens astropolíticas ou geopolíticas do domínio espacial. Você tem uma coisa que você conhece bem, que é o high ground, que é o terreno elevado. Então, esse é a última instância de terreno elevado que pode existir. Você está na posição militar mais vantajosa de todas, porque você está olhando de cima para baixo a Terra inteira. E você consegue acessar todos os países. Claro que essa não é a única vantagem, né, do espaço. A gente tem questões econômicas, vamos falar disso, tem um monte de coisa. Mas do ponto de vista militar estratégico, é fundamental o acesso daquilo. E assim, para resumir e entrar na sua pergunta mais direto, o que aconteceu é que nós trouxemos a iniciativa privada para dentro dessa história. E essa é a grande revolução. Essa é a grande novidade. Os americanos decidiram que eles iam privatizar a exploração espacial. E com isso, aí você trouxe a iniciativa dos empreendedores, o modo de pensar. Principalmente da órbita baixa, né? Isso, de eficiência Estados Unidos, econômica e tal. Enfim, aí você mudou toda a lógica. E hoje a gente tem um indivíduo, como eu sempre falo, que ele é a maior potência de satélites do mundo. Elon Musk, SpaceX, Starlink tem mais satélites do que todos os outros países do mundo juntos. Satélites, claro, que nem o Sérgio falou, da órbita baixa, que é diferente, não é um satélite geoestacionário maior, mas em quantidade, em números de satélite, um indivíduo, uma pessoa, tem mais satélites do que todos os outros países do mundo juntos. Isso é impressionante.
Quantos OVNIs hoje em dia são satélites do Musk? A O maior pessoal tá parte. vendo assim, fala um OVNI, né? A Mas maior é um parte aqui satélite. no sul do Brasil, a gente teve aquele caso lá no final de 2023 que vários pilotos avistavam, né? Falavam luzes. Aí eu fiz até um vídeo, mostrei para eles, tem um software que você pega os satélites e mostra qual que era. Eu falei, cara, é tudo Starlink isso aí, cara. Fica tranquilo que nenhum vai te atacar, não. Pode ficar bem. Não tem problema, não. Mas é isso aí, cara. A gente teve uma mudança muito drástica, né? Essa parte aí, o pessoal dá até um nome para isso, né? A gente chama de New Space. Foi quando a gente deixou o espaço antes só era acessado pelos governos e eram tudo cargas gigantescas, né? Satélites que tinham toneladas e tal. Com o desenvolvimento da tecnologia, os satélites diminuíram. Hoje você tem satélite que a gente chama de Pocket Sat, que é do tamanho de uma caixinha assim. Os CubeSats, os NanoSats, e isso acabou meio que tirando, né? Então não é só o governo hoje tem acesso. Então as empresas entraram nisso aí muito por conta da mudança que teve nos Estados Unidos depois do programa dos ônibus espaciais, né? O programa dos ônibus espaciais pode ser um marco nessa mudança, porque os ônibus espaciais que começaram ali na década de 80, em 1981, e eles tinham três grandes pilares, que era ser barato, que era ser seguro e que era ser um acesso rápido ao espaço. No final das contas, ele não foi nenhum dos três. Ele era extremamente caro. Um lançamento de um ônibus espacial era 1,5 bilhão de dólares para lançar um ônibus espacial. Ele Esse não... valor o da época ou já Não, atualizado? da época. Se Uhum. atualizar, e o pessoal faz as coisas, eu não sei a conta que faz, mas na época era 1,5 bi. Ele não era nada seguro, teve 2 acidentes, matou 14 astronautas, e ele não era nada rápido, porque para um ônibus espacial, depois para lançar outro, demorava muito tempo. E isso dominava a órbita baixa da Terra. Quando a NASA decide, então, acabar com o programa dos ônibus espaciais, ela abre para a iniciativa privada a órbita baixa, que é ir até a estação espacial, que é lançar satélites, tudo. Porque antes os satélites eram até lançados pelos ônibus espaciais. Eles eram lançados, eles eram consertados pelos ônibus espaciais. Era legal pra caramba essa dinâmica que acontecia. Aí a NASA fala, não quero mais cuidar disso, cara. Eu vou cuidar do que a gente chama do espaço profundo, que é da Lua para frente, e deixa a órbita baixa para as empresas. E aí que ela começa, ela faz lá o primeiro grande contrato que ela fez para levar carga para a estação espacial, que a SpaceX ganhou, não só a SpaceX, mas uma empresa da época chamada Orbital. A Orbital hoje ela foi comprada pela Northrop Grumman, que é uma gigantesca do De setor defesa. militar americano, e as duas têm o contrato para levar carga para a estação espacial. E depois ela fez um outro grande contrato, que é o contrato para levar astronautas. Porque em 2011, quando acaba o programa do ônibus espacial, a NASA tem que mandar astronautas para a estação. E aí ela manda pela Soyuz, que é a nave russa. Cada assento, ela pagava 88 milhões de dólares para pôr um americano sentadinho na Soyuz para ir para a estação. E aí ela faz uma nova concorrência, que quem ganha é a SpaceX de novo e a Boeing, para fazer a cápsula para levar astronauta. Dessas duas, só a SpaceX consegue levar e trazer. A Boeing tem aí sérios problemas aí nesse negócio. Então, Inclusive se retirou, né, da divisão espacial por enquanto. Falou que eles exatamente, estão ela se fora retirou porque deu tanto problema aí com a Starliner, que é a cápsula deles, que eles falaram, cara, vamos sair fora e deixou aí. Então, isso aí foi um marco. E na esteira disso, né, que é quando começa esse tal desse New Space, começaram a surgir várias empresas. Então, a empresa agora, hoje, várias empresas no mundo fazem satélites, porque a tecnologia desenvolveu um tempo, você faz um satélite do tamanho de uma caixa de sapato, você põe uma câmera poderosa ali nele, pronto, você tem um satélite de imageamento da Terra. Você faz um outro tipo Starlink, né? Starlink é um satélite do tamanho dessa mesa, mais ou menos, entendeu? É um satélite pequeno, em vista do que tinha antes, que era um satélite de 2, 3 toneladas. Hoje são satélites pequenos. Então teve essa grande virada aí de chave nessa história toda da corrida espacial. E nessa virada de chave, são só empresas basicamente. Vou falar que americanas, porque o Branson também tem uma empresa de exploração espacial, mas a China também foi para esse caminho de permitir a entrada de capital privado para exploração espacial? Na verdade, assim, não nessa escala que a americana. Mas hoje tem, né? Tem Hoje algumas, tem algumas empresas, Está né? começando a querer seguir nessa linha. Mas a gente tem que fazer uma ressalva, né? Porque o privado na China não é o privado que a gente conhece. Tem um membro do Partido Comunista sentado ali no conselho, ou o cara que é o fundador, ele é ex-membro do Partido Comunista, ligado.
Mas a China ficou, na sua grande medida, como um projeto governamental, estatal. É, uma coisa interessante assim do espaço, que mesmo que a iniciativa privada esteja lá hoje, ele é um ambiente de segurança nacional. Então, não é que nem o oceano, né? Você vai navegar, tá, ok, tem áreas estratégicas, tem os choke points, né, os pontos de estrangulamento, e estou usando aqui a referência com os mares porque essa é uma das analogias que a gente usa na astropolítica. Das comparações é falar assim, olha, o espaço é que nem o mar, o oceano. E aí o que é importante? O Blue Ocean, né? O Oceano Azul, as navegações profundas, que é o Deep Space, Isso. ou a costa, que aí são Seria as órbitas a órbita aqui, baixa. órbita baixa e assim por diante. E aí os geopolíticos falam, não, olha, tem geopolítico, o Mahan, que virou e falou assim, se você dominar os oceanos do mundo, você vai dominar o mundo. Então você tem basicamente três grandes teorias geopolíticas. Um que vira e fala assim, se você dominar a Terra, você domina o mundo, que é o Mackinder. O Heartland, né? Isso. Quem domina o leste europeu, domina o Heartland. Quem domina o Heartland, domina a Ilha Mundo. Quem domina a Ilha Mundo, domina o mundo. E aí o Mahan vai falar assim, não. Quem dominar os oceanos do mundo, domina o mundo. E aí vem um terceiro cara, que é o Speakman, e falou assim, olha, não é nem o mar e nem a terra, é a costa. O que ele chamou de Ringland. Quem dominar as costas do mundo, que é o ponto de junção entre os mares e a terra, vai dominar o mundo. E assim, então a gente transfere essa visão da geopolítica tradicional para os astros, para o espaço. E aí tem astropolítico que olha e analisa o espaço como uma questão naval, marítima. Alguém já não falou que quem dominar o espaço vai dominar o mundo? Já falaram. que é o cara que escreveu o Astropolitics. E aí ele vira e fala assim, a teoria dele quem domina a órbita baixa Isso aí. domina o espaço. Quem dominar o espaço vai dominar o destino da humanidade. É um pouco mais sofisticado porque ele divide a questão espacial em 4 categorias, né? Ele fala do terra, o que é a Terra, até os 100 quilômetros. Aí depois ele fala de um negócio que chama espaço-terra, que é até a órbita geoestacionária. E aí depois ele fala da órbita geoestacionária até a Lua, ele chama de espaço-Lua. E por fim, ele chama de espaço solar. Então ele dividiu o espaço em 4 categorias. E aí ele diz a importância, é que nem o Mackinder, que ele fala, quem dominar o leste europeu vai dominar o Heartland. E quando você domina o Heartland, você vai dominar a Ilha Mundo, que é o mundo. O que ele está dizendo no fundo é o seguinte, então, se você dominar o espaço-terra, você vai dominar as outras regiões, e aí você vai poder dominar a Terra e o sistema solar, enfim, e o espaço total. Então, é interessante e é muito real, porque é um lugar que cada vez mais é mais relevante, entendeu? Primeiro por essa condição de você acessar tudo, e depois porque nós não temos como sobreviver na Terra em breve sem o uso do espaço, de recursos, de tudo quanto é coisa que está lá. Então, é a nova fronteira. E a gente, usando essas analogias, dá para ir até mais longe, pensar no seguinte. Imagina quando a Terra, né, e as disputas na Terra eram limitadas ao mar Mediterrâneo. Sim. Então, tipo assim, era o Império Romano, era Cartago, era Veneza, era tudo acontecia ali. Aí os portugueses foram lá e os espanhóis começaram a descobrir que o mundo não era daquele tamanho, ele era muito maior. E aí o tamanho do tabuleiro se expandiu. É exatamente a mesma coisa que está acontecendo hoje. A Terra já não tem mais nada aqui dentro que a gente não saiba, conheça, domine ou já brigou. Claro, vai ter briga aqui dentro. Mas, para fora daqui, é aumentar o tamanho do tabuleiro. Isso aconteceu ao longo da história da humanidade sempre. Nas grandes migrações, grandes explorações. O espírito humano busca isso. Porque você deve se deparar o tempo inteiro com essa pergunta, né? Muita gente deve falar, mas por que a gente está falando de espaço? A gente tem tanto problema na Terra. E não tinha na Europa quando foi para as Américas, não. Tinham resolvido tudo, né? Isso aí. Então, o espírito humano, ele é ambicioso, ele quer aventura, ele quer superação, ele quer explorar o desconhecido, ele quer ir além. E a história da humanidade é uma história de migrações. Óbvio que qual é o terreno agora para a gente migrar?
para fora da Terra. E tem muita coisa que acontece no espaço. Essa é uma frase realmente. O pessoal fala assim: tem milhões de pessoas morrendo de fome aqui, vocês gastando milhões para mandar um foguete para o espaço, entendeu? Mas se não mandar, vai continuar os milhões morrendo. Então, um dinheiro não afeta o outro. E hoje o espaço ele ajuda demais, né, cara? Então, hoje não tem como, né? Eu dou sempre esse exemplo. Eu tive agora, há 2 meses atrás, antes de ir lá para a Islândia, eu tive em Milão, teve um congresso da IAC, que chama, que é o Congresso Internacional de Astronáutica, que reúne aí os países, as empresas, os governos do mundo todo. E eu assisti muita palestra dos indianos, porque os indianos a gente fala pouco. Mas eles são muito desenvolvidos no espaço, e nesse congresso desse ano, eles ganharam todos os prêmios do congresso, foram os indianos que ganharam. E por que que a Índia ela é tão assim? A Índia ela tinha 2 grandes problemas, eu vi a palestra do cara lá, é sensacional. Ela tinha um problema com comida, ainda tem, né, que muita gente morre de fome lá, mas ela tinha um problema seríssimo com água. A Índia ia morrer de sede. A água estava toda contaminada, eles não tinham mais fonte de água potável. E eles resolveram esse problema com satélites. A comida, eles conseguiram ver em que região que eles podiam plantar tal cultura, fazer ali tipo uma agricultura de precisão e com isso resolver uma parte do problema da fome, mas a água, através dos satélites, eles descobriram os pontos onde você tinha fontes de água potável, foram lá, exploraram e salvaram o país deles com satélite. Por isso que os indianos hoje, a exploração espacial, ela é matéria obrigatória no ensino fundamental. Caramba. A criancinha, ela já cresce com essa cultura. E eu sempre gosto de falar, quando a missão indiana pousou no Polo Sul da Lua, Recente, né? recentemente, a Chandrayaan-3, e essa aí ganhou vários prêmios lá no Congresso, Foi esse ano? foi em 2022. 22, A live deles no YouTube, 8,5 milhões de pessoas vendo simultaneamente. A maior live da história do YouTube. E os indianos comemorando na rua como se tivessem sido campeões mundiais de tudo. Então, é um impacto muito grande que o espaço tem, e é um país que, vamos lá, vamos falar de problema da Índia? Cara, Nossa. é tudo. Sim. Começa problema de casta, que é um negócio terrível, é gente morrendo de fome, é que poluição pra caramba, é os rios lá tudo ferrado, né? Então, assim, só que eles investiram nisso porque mostrou um resultado gigantesco, entendeu? E lá no Congresso eles arrebataram, ganharam todos os prêmios, porque realmente, cara, é o que eles fizeram, mostrando, né, esse acesso que o professor Roque falou aqui ao espaço, a vantagem que te dá em vários pontos. E uma coisa, né, até a questão, não sei se concorda com isso, de soberania. Sim. O país que tem um domínio, né, das tecnologias espaciais, ele é um país muito mais soberano que os outros, né? Então vamos lá. O Brasil, vamos pegar o Brasil como exemplo. Nós não temos nosso sistema de GPS. Uhum. Nós não temos um sistema, temos um satélite ou outro, mas nós não temos um sistema de monitoramento do país específico, porque o Brasil é um país muito específico. Você precisaria de um satélite específico para estudar os biomas brasileiros. Nós não temos isso, entendeu? Então nós não temos nada, nós não temos um sistema de internet nosso no céu. Até entendeu? comunicação, você vê mensagens vitais entre membros do governo, o pessoal conversando no WhatsApp, pô. Então, é terrível isso. O dia que o Departamento de Defesa americano falar Brasil, acabou, cara, você não acessa o nosso GPS, ferrou a nossa vida, cara. Então, você pega assim, quais são os países, tem uns gráficos muito legais que mostram países mais ricos do mundo com soberania espacial, a relação é direta. Estados Unidos, China, Índia, Japão, entendeu? A Europa, Rússia, são os países que têm o seu próprio sistema de GPS, são os países que têm seu próprio sistema de monitoramento do país, de sistema de comunicação. Então tem esse lance ligado à soberania nacional também, né? Que hoje está sendo muito levado em consideração. Um país hoje ele é muito respeitado se ele tem uma soberania espacial, sabe? O que é causa, o que é efeito nisso? Essas nações primeiro enriqueceram para depois ter essa soberania, ou tiveram a soberania e por isso elas ganharam mais dinheiro? No caso da Índia, por exemplo, que é uma das mais novas nesse ciclo. Cara, a Índia, ela teve que ir para o espaço. Ela não teve jeito. Agora, você quer um caso da Índia, o mais interessante de todos? A Índia não tinha programa espacial.
ela veio aqui no Brasil e copiou o nosso. Aqui no Brasil a gente tem um negócio chamado PNAE, que é Programa Nacional, né, de Espaço, que é um documento que existe um documento do governo que dita como seria o desenvolvimento do setor espacial brasileiro. Nunca foi usado, diga-se de passagem. A Índia veio aqui e não é que ela se inspirou, cara. Ela copiou o programa. As vírgulas estão lá no programa deles. E ela colocou o programa para funcionar, entendeu? Um outro país que veio no Brasil aprender o que a gente fazia é a China. A China, que tem hoje um programa espacial, talvez atualmente, não tirando a história da Rússia e União Soviética, mas hoje eu acho que a China está um passo à frente da Rússia, com certeza. Também acho. A China não tinha programa espacial. Os chineses vieram aqui no Brasil aprender com o Brasil para poder implantar isso lá. Isso quando? Então, isso aí, a China, ano 2000. 2000? Quando o Brasil era a vanguarda no programa espacial mundial. Isso foi antes daquele acidente de Alcântara. Que foi 2003. Exatamente. Então o Brasil ele parou esses 20 anos e acabou, né? E passou todo mundo por cima. Hoje não tem mais como correr atrás disso. Mas são países que viram que o espaço ele poderia ter tudo isso aí que o professor falou. O acesso ao espaço te dá várias vantagens, inclusive vantagem para o próprio país crescer, sabe? E na opinião de vocês, até usando a analogia que o Rock fez do High Ground, né? Se a gente pega lá a arte da guerra do Sun Tzu, negócio escrito aí por volta de 500 a.C., ele já falava, nunca ataque de frente para uma colina. Porque o cara tá na colina, ele tem a vantagem de estar no topo da formação. Então ele consegue atacar usando a gravidade. Para você subir com tropa vai ser mais difícil, é peso, é bem mais complicado. E o espaço é esse terreno alto. Mas a impressão, pelo menos do leigo, é que, olha, você teve uma corrida espacial até os anos 60, 70, quando a NASA mandou a última vez, Apollo 17, se eu não me engano. 72. Em 72, e nunca mais pisaram na Lua. A gente pode falar que essa corrida, ela arrefeceu e tá voltando com mais força agora, ou ela continua acontecendo, só que longe dos holofotes, porque não tinha ninguém pisando na Lua? Continuou, cara. É só lembrar o governo Reagan, né? Sim. O programa Guerra nas Estrelas, né? Então o programa, existem muitos satélites aí, principalmente do NRO, que chama, né, que é um departamento dentro do governo americano, que é o National Reconnaissance Office, que a gente não tem ideia do que os caras têm aí, né? A gente não sabe. Eles têm arma, eles têm só satélite de vigilância, a gente não sabe. Mas durante o governo Reagan, ele estabeleceu um programa chamado Guerra nas Estrelas, que era colocar uma rede de satélites em volta do governo americano, justamente para isso. Então foi um momento ali, a corrida espacial ela não deu essa parada, não. É que a gente não foi mais para a Lua. Porque a Lua, né, é aquele negócio, não, chegou lá, tá, ganhamos. Agora vamos ver, que é o que o cara lá fala, né? É dominar a órbita baixa. A órbita baixa dominada, você domina o planeta. A gente tem, assim, porque todo mundo pensa no espaço do ser humano indo para lá. Mas não necessariamente porque nós não estamos lá, que as atividades não estão acontecendo. E isso é interessante da gente entender com a criação, por exemplo, da Space Force, que é um braço militar americano de uma das suas divisões. Então, os Estados Unidos tem 6 divisões. Quem criou isso foi o Trump, na primeira mandato dele. Então, isso já faz no mínimo 8 anos, né? Sim. Por aí. E os Estados Unidos têm Marinha, Força Aérea, Exército, Fuzileiro Naval, Guarda Costeira e a 6ª Divisão, que é a Força Espacial. E a Força Espacial é a menor de todas as forças americanas. Ela tem por volta de 9 mil guardiões, esse é o nome deles. isso aí. O nome de guerra do combatente da Força Espacial é Guardião. Tem 9 mil guardiões, no máximo para ter 16 mil. É a menor de todas as divisões das Forças Armadas americanas. E o que ela faz? Não tem soldado armado lá, mas é uma força fundamental para a operação de todas as outras forças, porque ela está trabalhando com satélite, com reconhecimento, com inteligência, com possibilidades de multiplicadores de força, que a gente chama, para a operação do resto. Então, o espaço, ele é um lugar estratégico para isso. Agora nós estamos falando de ter a presença física de novo, porque a discussão da Lua, ela é sobre isso, a discussão do espaço cislunar, né? Que aí nós estamos falando dessa avanço da órbita baixa até a Lua.
E o que que tem ali? Se você não consegue controlar esse acesso, você não consegue ir para os outros lugares. Por exemplo, a viagem para Marte só vai ser possível se você sair da Lua. Por quê? Tem uma questão de gravidade ali, Sim. né? De força, tudo. Isso é diferente também para as pessoas entenderem, né? A dificuldade que você fala o tempo inteiro e tal, que não é um domínio como os outros que a gente está acostumado. As lógicas não são, sei lá, se a gente fizer a analogia terrestre de uma força militar de soldados combatendo em solo, o terreno alto, elevado, é o diferencial de vantagem. Se você falar numa força marítima, né, naval, nós estamos falando de choke points, pontos de estrangulamento, correntes, ondas. São esses os elementos que vão mexer com a sua vantagem. Se você falar de força aérea, nós estamos falando de distância, de capacidade de autonomia de voo sem precisar parar ou não. Então você vai escolher seus alvos. Pô, eu posso bombardear o Iraque saindo dos Estados Unidos? Não, preciso ter uma base ali do lado. E aí, quando você fala do espaço, dependendo qual é a analogia que você usa, dá para encaixar todas essas. Porque dá para a gente falar de ponto de estrangulamento no espaço. Choke points. Que são, sei lá, cinturões de asteroides. É um lugar de estrangulamento. A discussão da importância da Lua é um lugar estratégico, é tipo uma Taiwan da Terra. Ou a Cuba da Terra. É uma boa entendeu? analogia mesmo. Porque é uma ilha fundamental, não é uma ilha, é uma lua, é um corpo celeste, só que ele está localizado num lugar que ele vai te permitir acessar os outros planetas e acessar o que a gente chama do espaço solar, ou espaço profundo, ou enfim. Você não sai, você não vai sair se você não dominar aquele lugar. E por isso a importância do que o Serjão está falando da Índia e essa corrida para a Lua. Porque a Lua é essa Cuba, Taiwan, ou Canal de Suez, talvez, ou Canal do Panamá, entendeu? É um ponto de estrangulamento. Mas a gente pode falar dos outros elementos, das analogias com os outros domínios terrestres, seja o aéreo ou seja o terrestre do high ground mesmo. Então dá para você misturar tudo isso quando fala de espaço. A gente pensa, por exemplo, nos pontos de Lagrange, né? Isso aí. Que é onde você tem a convergência de duas forças, poços gravitacionais, da Terra e da Lua. E esse é um lugar estratégico. Esse é tipo, eu posso fazer uma analogia que esse é o Estreito de Malaca. Por quê? Porque ali é um lugar onde você não gasta combustível para você ficar. Se você conseguir ocupar aquele lugar e posicionar sua nave ou seu satélite, então você está muita vantagem dos seus rivais ou inimigos. Então, assim, para resumir a resposta não, as coisas não pararam. É óbvio que o espaço ele depende muito de tecnologia. Então, os avanços que nós estamos vendo em tecnologia recente suscitaram de novo a gente olhar para o espaço com ainda mais relevância. Quando o Elon Musk vai lá e consegue reutilizar o foguete, baratear o custo de lançamento, pô, a primeira infraestrutura necessária para a gente explorar economicamente, comercialmente e potencializar a presença militar foi alcançada. Imagina uma Amazon. Se você não tiver internet, não tiver serviços de entrega, não tiver infraestrutura, não tiver cartão de crédito, não existe o negócio da Amazon. E a mesma coisa com o espaço. Tem algumas coisas que elas precisam crescer, mas elas nunca pararam, como o Serjão falou, tipo... Talvez elas ficaram menos midiáticas, né? Isso. Porque a Lua era aquela coisa, pô, vai pra Lua, pisou na Lua e tal. Mas isso aí teve um problema também nos Estados Unidos, porque quando a Apollo 11 pousou primeiro e tal, a 12 já pouca gente assistiu o lançamento, a 13 quase ninguém assistiu. A 13, ela só ficou famosa quando os caras iam morrer no espaço. Aí que todo mundo voltou. E dali pra frente, tanto que o pessoal talvez não saiba, o programa Apollo ele ia até a 20, mas ele parou na 17. 17 foi a última. Então foi a última. Por quê? Por causa de perdeu o interesse, entendeu? Começou a perder o interesse midiático na coisa. Mas nunca parou. A exploração sempre continuou, mais ocupada aí por satélites mesmo. E aí, Fala aí, Rox. não, assim, uma coisa interessante, por exemplo, as primeiras décadas da exploração espacial, do ponto de vista econômico e comercial, a atividade principal geradora de dinheiro foi comunicações, que nada mais é do que transmissão de ondas.
de fora para cá, e retransmissão e tal, e usando os satélites para isso. Agora, o segundo capítulo dessa história, dessa exploração, vai ser com a geração de energia. E aí nós estamos falando de uma imensidão, uma fortuna de dinheiro que vai ser gerado dali. Você diz por conta do Hélio 3? Pode ser também, mas eu estou falando mais especificamente da energia solar espacial. E aí, você saiu de transmissão de comunicação para entrar no campo de geração de energia, que é uma das coisas mais fundamentais para a sobrevivência da humanidade. Sim, com E certeza. se você tiver uma energia limpa, ilimitada, porque a energia solar do espaço ela não é igual à energia solar da Terra. É intermitente e tal, não tem os mesmos problemas. Ela é uma energia direta. Ela é transmitida pelas mesmas ondas. Uma frequência diferente. A ideia é uma antena que recebe aqui na Terra. Então, tem estudos aí falando que em 2050, 25% do PIB do mundo vai vir da economia espacial. Nossa, E você imagina interessante. Não sabia disso. se a gente está falando de geração de energia limpa em abundância máxima fora da Terra. E o caminho é esse, porque toda energia nova que a gente arruma na Terra, a gente já gasta automaticamente. Então agora vamos inventar inteligência artificial e vamos plugar ali. A gente precisa buscar essa energia num outro lugar, fora da Terra, para dar vazão para o que a gente quer fazer aqui. E essa energia vai vir de fora da Terra. E assim, aí tem outras atividades comerciais muito poderosas, que é a mineração. E tem asteroides aí que tem estimativas que valem quintilhões. Óbvio que, né, você fala bastante disso e é um tema interessante. Se você traz um negócio com essa oferta, Oferta e demanda, né? acabou. Então, tem uma discussão de como explorar isso. Vamos ficar explorando em conta-gotas. Mas são atividades comerciais que vão gerar muito dinheiro. Já tem muitas empresas. E Isso. sabe em qual país? Luxemburgo. Luxemburgo? Luxemburgo é um país que tem muita empresa de mineração de asteroide. Muita, não é pouca não, é muita. E você sabe um dos fatores por isso, claro. É o A lei. incentivo, né? Os Tem uma caras lei de criaram uma incentivo lei. fiscal lá. Não é incentivo. Eles criaram uma legislação que fala assim, olha, você pode explorar o espaço, você tem direito de propriedade. Porque essa é uma discussão muito complexa. Eu queria entrar nessa discussão exatamente, porque, por exemplo, se você pega, né, há várias definições do que é propriedade, mas os libertários têm uma que eu gosto muito, porque qualquer um pode chegar lá e falar no cartório, não, eu quero a lua pra mim. O cara não tá usando, não tá delimitando, ele não defende a lua. Então, Você propriedade sabe eu que entendo teve um como cara que isso. fez isso com um asteroide e entrou com uma ação contra a NASA. Pra isso, falando que era dele. Isso. E que ele tinha que pagar. Ele perdeu. Obviamente ele tem que perder, né? Pelo amor de Deus. Mas o ponto é, como é que a gente define o que nessa órbita baixa da Terra é de cada um e também de quem é a Lua? É um espaço comum? Porque vocês usaram a analogia, e brilhantemente na minha opinião, porque não tem como comparar, com as grandes navegações. E o que a gente viu foi, olha, Portugal e Espanha combinando um tratado para dividir as Américas, mas teve conflito, teve guerra por conta disso. Não só entre eles, entre vários países nessa exploração. Então a sina será a mesma, a gente vai ver guerras acontecendo por conta do espaço, ou o negócio tá mais coordenado, o pessoal tá mais paz e amor. Tá nada muito mais coordenado. complicado. Aliás, é uma das grandes discussões, cai Isso. muito no direito espacial, né? Isso. Cai no direito Que é um espacial. campo muito interessante. Então, muito, né? Hoje a gente se baseia muito no acordo do espaço lá da década de 70, né? 79, né? 1967, né? Que é teve o espaço, o Tratado do Espaço Sideral. Tratado de Espaço Sideral, isso. Então é baseado nisso, mas já teve que mudar. Hoje o que a gente tem, o mundo hoje está dividido, para quem não sabe. Você tem de um lado um negócio chamado Artemis Accords, Isso. que é os Estados Unidos, com vários países, inclusive o O Brasil. Brasil assinou. São Assinou 48 nações que já assinaram os acordos de Artemis, que é o projeto da Lua. E você tem do outro lado a China com o acordo dela, que vários países assinaram também. Então você tem o mundo no espaço, na verdade, está dividido. Uma coisa interessante, por exemplo, que os Estados Unidos determinou que os locais de pouso da Apollo são patrimônio da humanidade. Isso. E o chinês não concorda com isso. Ou seja, o chinês pode pôr uma nave em cima da bandeira americana, entendeu? Já pensou a confusão? Você imagina que isso vai acontecer. Porque é exatamente o exemplo que você citou. Isso é uma repetição do processo de exploração de recursos Isso. na época das navegações e da colonização.
foi-se em busca do recurso econômico. Mas não dava para você fazer aquilo sozinho. E eram empresas privadas, né? Companhias das Orientais. Índias, é isso. Só que aí você precisava da força do Estado para proteger aquela atividade econômica. Vai ser igual. O tratado, né, que é o tratado maior, assim, a base jurídica não do direito comum, né, do direito costumeiro, mas é o tratado escrito. O tratado diz que ninguém pode se apropriar de nenhum corpo celeste. Ela não é de ninguém. Ninguém pode tomar a soberania da Lua, de um asteroide, de Marte, de nada. Tudo o espaço é de todo mundo, da Terra. E o tratado, só que assim, ele não vira e fala assim, e o que fazer com as coisas que estão dentro daquilo ali? E aí, olha que interessante, a jurisprudência foi baseada nas rochas que os americanos e os soviéticos trouxeram. de lá. E aí os americanos trouxeram e falaram, não, isso é meu. E aí as pessoas, não, eu quero, tipo, um cidadão americano, não, eu quero ver, não, isso daqui é propriedade do governo americano. E os americanos trocaram algumas com a União Soviética. E trocaram, tipo, por outras. Isso começou a caracterizar que ele possuía a propriedade daquele negócio. E são essas peças que são usadas com a ideia de que, então, você não pode ser dono do corpo, da terra inteira. Mas o que você extrair de lá de dentro, você vai ser dono. Só que isso não está codificado juridicamente internacionalmente. E aí os Estados Unidos saiu correndo, fez os acordos de Artemis, o Obama passou isso e falou, olha, a gente precisa ter um frame legal aqui para garantir que os caras vão conseguir explorar, né? As empresas privadas vão vir. E aí a China foi lá e fez o dele. E os Estados Unidos está querendo convencer todo mundo para vir assinar o dele. No começo eram poucos países, hoje já o número está crescendo bastante. E Luxemburgo foi lá e também passou uma lei. E falou, eu também quero ser um hub espacial. Então, aqui tem embasamento jurídico para sua atividade espacial. Sim. E aí, a moral da história é, óbvio que tem um monte de discussões complexas do tipo, quanto que eu posso extrair a ponto de eu não ser dono do corpo inteiro? E quem é que pode extrair junto comigo? O Tratado Espacial diz que quando um está extraindo, não pode vir o outro. A não ser que o corpo celeste seja grande o suficiente e que a atividade de um não vai interferir na do outro. Mas se o lugar estratégico na Lua é onde tem a água, e aí vai pousar a nave americana, a chinesa vai querer pousar do lado. O tratado diz que não pode ser assim. Óbvio que não tem quem aplique a lei do tratado. Quem é a polícia disso? Isso, então não tem. Então aí vai ser na base da força. Né? Aí você pode falar melhor, que é qualquer um, que é aquele setor da ONU, né? Isso. O NOSA lá, né? É um deles. É um NOSA, ou a União de Telecomunicações Internacionais, que é uma agência da ONU que é responsável para distribuir as radiofrequências e os posições dos satélites. Toma conta daquilo. Com certeza, ela não tem esse poder, mas o ponto é que tem várias discussões. E se você pegar um asteroide, tirar ele da órbita e trazer para a Terra? Você não se apropriou do corpo celeste inteiro? Ah, não, mas eu só estou querendo tirar para pegar o minério que tem dentro dele. Entendeu? E essa era a ideia do Obama, viu? O Obama, durante o governo do Obama, ele parou um pouco do negócio de ir para a Lua e ele falou, não, nós vamos explorar asteroide. E uma das ideias dele era justamente essa, era ir lá, amarrar um asteroide, trazer ele para cá. Tanto que você pegar as imagens da NASA da época dele, tem uns astronautinhas tudo pendurado no asteroide, martelando lá, entendeu? Porque é minerando o asteroide. Essa era a ideia dele. E por conta dessa ideia dele, várias empresas surgiram, essas que estão lá em Luxemburgo. Mas, por exemplo, a minha pergunta é nem sobre a questão de extrair alguma coisa e trazer. É delimitar espaço de satélite. Porque o Elon Musk, por exemplo, tem vários na órbita. Então, mas isso já é uma discussão, porque os espaços são limitados. Sim. A órbita geoestacionária é limitada. E ela é a mais importante. Ok, a órbita baixa, ela é importante geopoliticamente como o Heartland, dentro de uma das teorias. Mas a geoestacionária, ela é fundamental, por exemplo, para você manter a questão da dissuasão nuclear. Não existe dissuasão nuclear no mundo sem satélite na órbita geoestacionária. Que ele vai detectar o lançamento de uma bomba atômica e vai falar, estamos sendo atacados. Não me ataque porque eu vou saber que você lançou o ataque. Você não pode fazer um ataque surpresa a mim, porque eu vou saber na hora que você lançou e quando eu souber, eu vou te retaliar. E aí, então você não quer morrer, você não lança.
que é a doutrina do MAD, Mutual Assured Destruction. Não existe dissuasão nuclear sem os satélites em órbita. E satélites em lugares especiais. E essa órbita geoestacionária, ela é de acordo com os países irem pedindo autorização. E aí o Brasil que está para trás, a hora que ele chegar lá, Já tá tudo tá ocupado. lotada, entendeu? As melhores esquinas estão ocupadas. Isso. Geopolítica também é sobre, né, o mercado imobiliário. Localização, localização, localização. Sim. É isso, Sim, geopolítica claro. é isso. E aí, em última instância, então, os países que não conseguiram chegar logo, eles não vão ter lugar. Porque os lugares são limitados. E isso está acontecendo. Assim, a gente tem uma receita perfeita de todas as condições que a gente assistiu ao longo da história da humanidade para guerras e disputas de conflitos. Que aparentemente vai se repetir, né? Exatamente. A hora que vocês falaram, não, o espaço é de todo mundo, eu falei, deu merda. Com certeza. É igual em condomínio, né? Eu sempre falo, a propriedade privada, que muitos questionam, ela é uma maneira pacífica de resolver conflitos. Se a minha casa é minha, então eu que mando lá. Eu que posso chegar lá e falar, vou pintar a parede de roxo. Na verdade, a Malu pode falar esse tipo de coisa. Eu não posso, não me proibiria. Agora, na área comum do condomínio, na academia, Isso, que é de todo mundo, soberania. aí não dá. Eu vou falar, eu quero roxo, o cara quer azul, outro quer branco, aí vai ter briga porque isso. é de todos, né? O que é propriedade privada, você vai lá A única e coisa decide. que não tem nesse elemento e que tinha nos outros, você tinha as populações indígenas. Sim. Você tinha povos locais que foram escravizados, mortos, explorados, destruídos. Agora é um terreno que não tem isso. Então, facilita a briga. Porque, assim, não tem questões morais de discussão. Eu tô indo ali tirar uma rocha, extrair água da Lua e construir meu porto espacial de lançamento para outro lugar. Ou construir uma fábrica, ou construir um hotel. Porque tem isso, não é só a exploração de minério, de água, de base de lançamento. Fábricas. A ideia é a construção de fábricas até de semicondutores, que teriam uma condição de serem produzidos melhores num ambiente com uma microgravidade. Então tem um monte de experimentos que vão ganhar com isso. As empresas, igual a própria Blue Origin, que quer explorar a Axion, né, também, que querem colocar estações espaciais para fazer turismo espacial, hotéis na órbita abaixo da Terra. Então tem toda essa parte aí mesmo. Eu tava olhando aqui custos, informação de 2022, né? Sobre quanto que cobravam. A Virgin Galactic, por exemplo, cobrava 2 milhões por 90 minutos de voo. Então, porque aí é uma coisa, né? Então, o que você está falando é do turismo espacial. Sim. Isso. Turismo espacial, sim. A Virgin é aquela que lançava o Unity, né? Que é um aviãozinho que ele sobe na barriga de um outro avião, aí ele cai e vai. Qual o problema da Virgin, né? Vamos lembrar que ela não chega aos 100 km. Isso, ela não passa a linha de O cara. avião dele chega a 80. Mas o americano, como é ele que estabelece as coisas em boa parte das vezes, ele fala que não tem esse negócio de 100 não, cara. O espaço começa nos 80. Isso então, aí os caras, não, chegou em 80, tanto que eles ganham o negocinho. Mas aí alta. é o britânico, esse é o inglês, né? Porque o Richard Branson da Virgin é... Não, mas é porque quando ele põe lá ele dá o negocinho de astronauta. pros caras. astronauta, claro. Ele dá Ele tá negocinho de vendendo, né? Hã? Marqueteiro, né? Marqueteiro total. Exatamente. E a Blue Origin é a outra que faz a cápsula, né? Que vai para o espaço. Só que a Blue Origin, cara, ela não pode vender ticket. Entendeu? Então, todo mundo que foi na Blue Origin até hoje foi de algum tipo de promoção ou algum tipo de convite. Ela não está autorizada a vender a passagem para você ir na cápsula dela. O brasileiro, o Vitor Espanha, né? Que ele ganhou com uma empresa de cripto. Uma empresa de cripto fez lá um negócio, se você comprasse a cripto deles ou comprasse lá um negócio deles, você concorreria e ele ganhou uma passagem para ir na Blue Origin. Ele foi, que é o segundo brasileiro aí para o espaço que a gente fala. Então, ela não pode vender, comercializar, mas ela faz essas ações aí pelo mundo indo, né? E a SpaceX também vende. Então você vê aí o cara que até agora virou administrador da NASA, né? O Jared Isaacman. Isso, né? Ele é um bilionário americano também. Ele montou uma missão chamada Inspiration 4, onde ele chegou para o Elon Musk e falou assim, cara, eu compro a cápsula, eu compro os 4 assentos seu, porque eu vou colocar 4 pessoas lá, minha. Ele levou a galera do hospital lá de câncer infantil.
E agora ele fez o programa Polaris. Ele acabou de ir na Polaris Dawn, que ele também foram 4 astronautas privados, que a gente fala, né? Que não foram. A Axiom Space é uma outra empresa também que ela compra os assentos da Dragon, que é a cápsula do Elon Musk. Então, vamos dizer assim, a SpaceX faz um turismo espacial? Faz, só que aí é o verdadeiro turismo espacial. Porque as outras só vão ali e voltam, né? Isso. A Dragon não, ela fica dias na órbita da Terra. Pelo que eu vi, tá? são 16 dias que eles estavam oferecendo. Isso, pode ser. É bastante coisa. É bastante. Pô, mas o que fica muito claro, então, é meio aquela história do princípio de Mateus que é na Bíblia, né? Quem mais tem, mais será dado. Ou seja, os países já ricos vão começar a explorar o espaço, ficar mais ricos ainda. E a quem não tem, até o pouco que tem vai ser tirado. Digamos assim, vai ficar para trás na corrida. Como vocês disseram, o espaço é limitado, quem tá na frente vai pegar os melhores locais. E começar a explorar melhor. Já não pegaram, né? Basicamente já pegaram. Eu Tem diria muita que já- coisa, tem muita coisa daí, cara. Eu falei dos Estados Unidos, mas não é só os Estados Unidos, não, cara. A Rússia, vira e mexe, ela lança um tipo de satélite chamado Cosmos, que começa com K, que você não sabe o que é aquilo lá. Isso. É a carga, eles falam que é carga secreta. A China, tem foguete da China que lança 30 satélites, ali no meio vai uns 2 ou 3 também, que a gente nem sabe o que é, né? E eles estão ocupando, né? Eles tão ocupando. Essa história, por exemplo, recentemente saiu um frenesi nos Estados Unidos que, tipo, saiu na imprensa que o Putin tinha colocado uma arma secreta no espaço. E ninguém sabia o que era, nenhum veículo de notícia sabia dizer exatamente. Aí o Congresso americano teve acesso aos relatórios de inteligência e ficou pairando no ar a dúvida. E começou a se cogitar que ele tinha colocado uma arma nuclear no espaço. Isso foi recente? Foi muito recente. Foi. Foi acho que 1 ano atrás, uma coisa Menos assim. até. Menos, Menos. foi esse ano. Mas foi já esse nesse ano. contexto de guerra da Ucrânia, já, Isso, então. isso. Foi esse ano, foi tipo um dia de alerta, assim, uma semana que o mundo ficou, nossa, agora, porque Agora. aquelas ameaças, Agora né? O Putin fala que vai usar bomba atômica e de repente veio essa notícia. Tem uma arma secreta do Putin em órbita. E aí a discussão poderiam ser 3 armas. Uma arma nuclear na Terra, estacionada na Terra, que iria atingir um alvo no espaço, que são as armas ASAT, Isso. anti-satélite. Que a China testou uma em 2007, a Rússia testou, várias foram testadas e isso causa vários problemas, que é o lixo espacial. Que isso é, assim, gravíssimo e tal, você fala também sempre disso. Mas, enfim, aí a opção era essa. A outra opção era, não, é uma arma nuclear na órbita, para ser usada na órbita, contra objetos e equipamentos espaciais. E a terceira opção, né, era um satélite nuclear movido à energia nuclear, com um reator nuclear, mas ele não era uma bomba nuclear. E esse satélite carregava um monte de armas não cinéticas, como jammers e outros equipamentos eletrônicos, para ele ter mais potência. Então esse satélite vinha, parava do lado do outro e começava a emitir sua onda eletrônica para jam e tipo interceptar e bloquear os outros Um satélites. vírus, né? Um vírus. É um negócio eletrônico. Isso. Só que por ele ser nuclear, ele tem uma capacidade de emissão de potência dessa onda por maior duração. E pode até fazer isso na Terra. Tipo, em objetos na Terra por uma duração muito maior, porque ele é nuclear, ele é uma usina nuclear funcionando ali. E assim, ninguém sabe exatamente o que foi, o que é. Mas essa é uma discussão super pertinente que está no ar ainda e todo mundo com medo. O que será, que arma é essa que o Putin colocou em órbita ou não colocou? Quando a gente fala de arma, a gente tem esses 3 tipos de arma, né? Tem a arma que é da Terra para o espaço, espaço-espaço, Espaço-terra, né? espaço-terra, que é o último high ground. É isso aí. Que é o último terreno elevado, que é você jogar uma arma do espaço para a Terra, uma bomba atômica do espaço para a Terra. Esse tipo de arma a gente nunca viu sendo testado. As outras nós já vimos sendo testadas. E durante a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética colocaram. A União Soviética colocou por volta de uns 40 satélites movidos à energia nuclear. Ou seja, reator nuclear que é um satélite. Caramba. Eu fico pensando no tipo de arma que vai ser desbloqueada pela corrida espacial e nas consequências disso. Eu li recentemente uma biografia do Santos Dumont, escrita por um americano. Foi o Wesley que me indicou. Peter Sim. Maguire, o nome do cara.
Asas da Loucura. E lá ele mostra, né, como Santos Dumont, que infelizmente veio a se matar, ele se matou em 32, quando viu o Vargas utilizando aviões para bombardear os paulistas durante a Revolução. Ele não aguentou aquilo, ele estava num hotel e acabou se suicidando. E no livro ele faz um apanhado da evolução tecnológica de algumas armas, mostrando que os criadores das armas geralmente tinham uma ideia ingênua de que não, isso aqui vai ser tão letal que vai parar com as guerras. Ele colocou a metralhadora que foi criada por um americano chamado Gatling. Aí ele falou, não, isso aqui, ó, agora vai massacrar as pessoas em campo. E aí os chefes de Estado vão ver que não tem mais como fazer guerra com armas desse calibre. Aí depois, quando o Nobel, ele inventou explosivo mais potente. Não, isso aqui destrói tanto que vão ter que parar as guerras. E com o avião pensaram a mesma coisa. Pô, uma coisa era você ter uma guerra de trincheira, um atirando no outro com metralhador, usando explosivo, mas outra é você ter uma aeronave que consegue atacar a capital de um país. Então não vai poder ter guerra. Queria saber qual é a visão de vocês sobre as guerras do futuro envolvendo, por exemplo, essa tecnologia. Um satélite levando uma arma nuclear, por exemplo, ou outros tipos de armas que não sejam as nucleares, né, para não ter essa destruição mútua assegurada entre potências. Mas o que pode surgir disso? Ó, acho que você falou bem, assim, todas essas coisas que todo mundo achou que ia acabar com a guerra, não acabaram. Só aumentar o poder destrutivo. Isso. E não vai acabar, porque o advento da bomba atômica também não acabou com a guerra. E eles pensavam que ia, né? Isso, inclusive guerra Mais entre uma vez, potências atômicas. Eles pensavam que só de ver o teste o pessoal ia falar, não vamos mexer com essa galera. Mas não vai mudar. Então, eu não acho que colocar armas no espaço vai acabar com a guerra. O que eu acho é que nós vamos mudar a guerra de lugar. É isso aí. Então a guerra vai para o espaço. E a discussão durante a Guerra Fria era um ataque a um satélite que tem a função de rastrear, detectar e monitorar o lançamento de uma bomba atômica, você já iniciou uma guerra nuclear. Porque se você está destruindo o meu satélite que vai detectar se você quer jogar uma bomba atômica, quer dizer que você quer lançar uma bomba atômica. É igual você lançar a bomba atômica. E naquele momento, a destruição mútua assegurada foi transferida para o espaço. Qualquer movimento nuclear no espaço era entendido como um movimento nuclear na Terra. E eu acho que nós vamos voltar para isso. É óbvio que o espaço hoje já é um lugar muito mais desordenado e bagunçado. Antes eram aquelas duas superpotências. Hoje já tem um monte de gente. E tem uma pessoa física que tem mais satélite do que todo mundo. Então, assim, nós vamos começar a ver operações terroristas ou de assimétricas ou de grupos não estatais no espaço. Que podem ser hackeados, sequestrados e, vão usar aquilo como uma arma. Você imagina, os caras foram lá sequestrar um avião e jogaram o avião na torre. Eu vou hackear um satélite e eu vou pegar esse satélite e vou explodir outros satélites e vou deixar os Estados Unidos um apagão nuclear. Ou até mesmo, né, que isso foi testado, armas nucleares sendo explodidas na atmosfera, fora da atmosfera, no espaço. Isso causa o pulso eletromagnético. Isso já foi testado? Foi. E os Estados Unidos, quando testou isso, 1/3 de todos os satélites foram destruídos ou estragados de toda a órbita baixa. Tipo, 1/3 de tudo que tinha quando se testou. Porque a radiação não tem a explosão, mas você tem, né, o pane eletrônico. Isso. Esses satélites militares que têm a função de prever o lançamento, eles são construídos com equipamentos que resistem a uma explosão nuclear no espaço, para eles não queimarem e continuarem funcionando. Claro, se você explodir direto o satélite, não, mas e aí naquele momento, primeiro aconteceu isso e depois todos os detritos. Isso aí. E hoje, assim, são 30 mil detritos monitorados com mais de 10 centímetros, Isso. se não me engano. Isso e aí. 680 mil com menos de 10 centímetros. E tem um mapa disso. E os caras ficam monitorando, a NASA, né? Os americanos dão um mapa e todo mundo vai lá e... achei um novo, põe aí, ó, põe no radar. Detritos de 10 centímetros e menores que isso, monitorados na Porque órbita. eles estão viajando a que velocidade? 27 mil km por hora. Entendeu? Aí bate em alguma coisa, a destruição, cara. Um míssil. Um míssil. Isso aí é o que... A guerra, cara, assim... Tem alguns analistas aí que eu leio que falam o seguinte, né? A Rússia, ela tem o quê?
a estimativa que é o dobro de ogiva dos Estados Unidos. Mais ou até menos. mais, é. Então eles falam assim, cara, não é possível que os Estados Unidos não tenham uma arma que você não faz nem ideia do que é. Porque eles não iam deixar a Rússia ter o dobro de ogiva, entendeu? E muitos falam que a coisa está no espaço, nesses satélites aí que a gente não tem nem ideia. Então tem isso. A gente viu 2 exemplos aí de como que a guerra pode ir para o espaço. Naquele ataque que o Irã fez em Israel, alguns daqueles mísseis viajaram fora da atmosfera. Israel conseguiu detonar eles, né? E agora, o quê? 3, 4 semanas atrás, teve o ICBM lá, Isso. né? Aquele míssil que Os russos lançaram um ICBM, que é um míssil que foi desenvolvido só para carregar bomba atômica. Só que no caso estava sem uma, Tava sem nada, mas Felizmente. era só para fazer o alerta. para mostrar. E, na verdade, é um foguete carregando um monte de mísseis dentro. Porque ele carrega, sei lá, 15, 20 ogivas dentro. E então o foguete sai da atmosfera, sai da Terra, né? Vai para o espaço. E de lá, na volta, saem os 15, 20 e atacam, exatamente. mísseis com as bombas atômicas. Então, assim, será que essa guerra já não está meio que desenhada, né? Eu acho que sim. Eu acho que esse é o... Talvez não é que é um cenário muito futuro, não, cara. Talvez seja um cenário meio que tá acontecendo nesse momento, entendeu? Porque não ia gastar um ICBM também à toa. Tudo bem, né? Eles bombardearam lá um pedaço lá, né? Mas é um recado, né? Falar, olha aqui o que nós estamos... É um blefe, né? Essa tensão psicológica. Essa coisa Mas aí. tem muita gente que fala isso, que uma terceira guerra mundial, esquece o espaço, vai talvez necessitar que os países revelem quais são as suas armas mais poderosas e secretas, além da bomba atômica, que é isso que você está falando. É isso. E pode ser que alguma dessas armas esteja ligado com o espaço. O Tratado do Espaço proíbe que você faça testes nucleares no espaço. Depois desses testes que foram feitos, foi proibido, porque vai destruir toda a infraestrutura. Mas o que impede um país como o Irã ou Coreia do Norte? A Rússia e a China, eles vão perder muito se eles fizerem isso. Mas também numa situação deles estão perdendo, eles perdem muito menos do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos depende, as suas operações militares dependem totalmente do espaço. Agora, um Irã e uma Coreia do Norte que já não tem uma infraestrutura espacial decente, bom, eu não tenho nada a perder, vou perder muito pouco. Tenho 2, sei lá, 3 satélites. Eu nem sei quantos satélites o Irã tem, mas é uma coisa diferente. Então, você pode ter situações diferentes onde isso aconteceria. E isso coloca um mundo paralisado. Porque, sei lá, é uma situação de extremo risco. Muito, muito mesmo. Pensando num contexto de Terceira Guerra Mundial, a gente já falou muito desse assunto aqui nesse podcast, vários outros já fizeram episódios sobre isso. Sempre se leva em conta a questão de Taiwan, que está ali na costa da China. E a analogia de que a Lua é a Taiwan da Terra, né? Será que um conflito mundial poderia ser desencadeado por disputas espaciais e não terrestres? Poderia, eu diria que sim. Assim, tudo que a gente fala do espaço, todo o conceito e as teorias astropolíticas, elas são centradas na Terra. Você não quer dominar o espaço porque você quer ir para um outro lugar. Você quer dominar o espaço para dominar a Terra. Ou para ter uma visão melhor, ou para ver onde seu inimigo Isso, vai tudo atacar, com a qualquer Terra. coisa. Isso aí. É orientada para o centro do universo, é a Terra ainda. Porque é aqui que está todo mundo, é aqui que a gente vive. Sei lá, quantas? 600 pessoas saíram da linha de Kármán ao longo da história da humanidade. Não é nada. Sim, muito pouco. E aí, o que está acontecendo? Está acontecendo tudo aqui. Então, mesmo a ocupação desse lugar é para te dar uma vantagem aqui. E eu acho altamente plausível também que esse seja um lugar muito estratégico. A gente fala de, né, quando a gente pensa no mundo, a gente sempre fala de soberania, Estado, e aí surge uma União Europeia, então a gente começou a falar de supranacionalidade. Para a gente falar de espaço, não dá para falar de global mais. A gente talvez tenha que falar de supraglobal, que é a combinação dessa ideia de supranacional, só que na esfera espacial. E é um domínio, é um espaço de disputa natural, que te dá a vantagem maior de todas na fronteira do conhecimento e da tecnologia humana. Isso. Não, tá tudo se desenhando lá. E eu acho que esses próximos anos aí que nós estamos vivendo, a coisa vai ficar cada vez mais, né? Mais acirrada, né? Sem dúvida. Principalmente com a chegada do Trump e do Musk, né? E do Musk. A proximidade dos dois. E com o a Jared também na NASA, né?
Isso. agora, né? Também outro, exatamente. O que você tem? Você tem um cara que tem uma visão, né, que é o Musk. E ele diz que ele quer transformar a humanidade numa espécie multiplanetária. Isso. E o negócio que ele tem, assim, o primeiro negócio dele está sendo um sucesso, Sim. que é a SpaceX, né? O primeiro negócio dessa visão dele. E aí ele virou, pô, colado no Trump e foi eleito e tem uma influência muito grande. Eu tenho certeza que ele vai pressionar e convencer o Trump para que os Estados Unidos talvez lancem uma missão para Marte até o final do mandato. Não sei se tecnologicamente é possível, viável, mas eu acho que ele vai lutar por isso. Ah, sim. Não sei o que você acha. eu Em acho termos de capacidade tecnológica, será que a gente consegue fazer isso? Eles conseguem fazer isso em 4 anos? O Musk? Até 29. Então, a tecnologia em si para ir para Marte a gente já tem, né? Que a gente já mandou vários rovers e tal. Mandar o ser humano tem o problema do ser humano, né? Que eu sempre brinco com o pessoal. É pôr o ser humano aí viajando, sei lá, 1 ano no espaço. Como que esse cara vai chegar lá, né? A gente não sabe direito, a gente não sabe. O espaço ele é terrível. A microgravidade para o corpo humano, ela é um negócio assim, acaba com o corpo humano. Eu brinco, né? Que o Marcos Pontes ficou 1 semana no espaço, ele voltou cego, surdo e com vitiligo. Só uma semana. Uma semana. Então você ficar. Agora voltou uma galera, ficou 7 meses, estavam caindo em cima do pessoal que estava lá para segurar eles, né? Então, assim. Até a parte tecnológica, eu acho que ela está resolvida. Agora, a parte do ser humano, não sei como que ele vai fazer. Eu acho que ele fala sempre, né? Que na próxima janela, que é para ir para Marte, a gente só pode ir a cada 2 anos. Então, agora está tendo uma janela que nós não vamos mandar nada, né? Então, na próxima, ele já quer mandar o novo foguete dele, que é o Starship. Ele vai mandar primeiro ele sem tripulação, para ver como que se comporta e tal. E aí, na outra janela, então a próxima é 2026, na outra, que seria 2028, ele já quer mandar tripulação. Ele tem que fazer isso no último dia do mandato. É isso que ele quer fazer. Eles vão tentar fazer isso no último dia do mandato. E com o apoio do governo americano. Tipo assim, uma corrida espacial, a segunda corrida espacial. E agora, nosso objetivo é ser o primeiro a chegar em Marte. O problema é que não começou nada bem, porque semana passada tem uma conferência de imprensa na NASA que o programa Artemis já atrasou de novo. Então ia ter a Artemis 2 agora em 2025, ela foi para 2026, e a Artemis 3, que ia ser 2026, já foi para 2027, provavelmente para 2028. O programa Artemis é para voltar à Lua. A Lua. Isso. Então isso aí já está atrasado. E a volta para a Lua, para o pessoal que não sabe, ela é uma parceria, né? Então é NASA de um lado com SpaceX do outro. Os astronautas vão num foguete da NASA e sobe o Starship do Elon Musk. Eles se acoplam, os astronautas passam da cápsula para Starship e a Starship pousa na Lua. Essa é o desenho atual. E do outro lado do mundo tem a China falando que antes de 2030 ela pousa um chinês na Lua. Então é essa que é a briga atual, é essa, entendeu? Por isso que eu falo que até 2030 o negócio vai ser pegado, entendeu? Vai ser pegado. Pode ser que a NASA, né, para quem até não sabe, né, muita gente acha que a NASA tem grana infinita, não tem, né? A NASA tem um problema seríssimo de orçamento, sabe? Ela tem ali na casa dos 20 bilhões de dólares. Que para a corrida espacial é bem limitado. É bem limitado, enquanto a Força Armada é 800 bi, né? O orçamento das Forças Armadas Americanas. Space Force. Então, é complicado a vida da NASA ali, não é fácil. Ela tem que cancelar várias missões para focar em ir para a Lua. Por quê? Porque do outro lado tá o chinês lá correndo. E tá vindo. E o chinês, eu brinco, o pessoal zoou comigo, que eu falo assim, cara, o negócio da China é que é um negócio de longo prazo. Isso. Eles não têm alternância de poder. Então eles falam que eles vão, cara, eles podem demorar, mas os caras vão, entendeu? Então o chinês falou, não, antes de 2030 a gente pisa lá, você pode escrever que os caras vão conseguir. Porque lá a grana lá é meio infinita, né? Lá a grana é meio infinita para isso. Então tem toda essa coisa aí acontecendo no momento, e o Elon Musk indo lá, o Jared, que é um outro bilionário, ele entrou como... O Trump acabou de nomear o Jared para ser o diretor da NASA. O diretor da NASA. O diretor da NASA anterior era o Bill Nelson, que é um senador americano, pai, não sei o quê. Agora não, tirou um cara político, né, vamos dizer assim, né? Botou um bilionário empreendedor. Mais um, né? Tem um monte desses visionários com o Trump no governo, que
querem desenvolver, abrir novos mercados, fazer novas coisas. É parte da mentalidade deles. Eu não sei o que você acha, qual que é a força, porque a NASA ela briga por um orçamento e esse orçamento é brigado no Congresso. Sim. Como que esses caras, porque o Bill Nelson, tem muita crítica nele e tal, mas ele era um cara que saiu de lá de dentro, né, um senador, né, Isso. e tal. Como que será que é esses caras brigando por orçamento lá dentro? Você diz os novos ou Os novos. Eu acho que a briga não vai ser só direto no orçamento, mas o Trump vai criar um monte de incentivos para a indústria no entendi. geral, que aí é um dinheiro, né, indireto. Pô, não paga mais imposto. Ele vai impulsionar toda a cadeia Entendi. para o Musk conseguir chegar lá. Tá. E tem um detalhe que eu acho que é interessante, que o Musk já falou, né, que a Tesla não é para produzir carro. Tesla Bateria, né? nem bateria, Não. é robô. Ah, é robô. É É o o Optimus, né? Os vídeos que eu vi me assombraram. Assim. Eu Isso. falei, caramba. Então, mas o que é o óbvio aqui? A primeira, talvez, você não vai mandar ser humano. Ele vai encher de Optimus lá dentro e vai mandar um monte de robô. Spacewalk, tem que consertar o painel solar do lado de fora. Manda o robô, Optimus. claro. É isso Tipo aí. assim, entendeu? É muito fácil. E se a inteligência artificial estiver funcionando muito bem, se bobear, essa missão já é a primeira missão dessa nova forma de inteligência chegando em outro planeta. E não vão ser nós. Tipo, ok, a gente que desenhou toda a história, mas dado todos esses problemas que o ser humano tem para enfrentar a gravidade, Exatamente. viagem espacial, é muito óbvio, tá ficando muito claro para mim que essa base na Lua ela vai ser operada pelos Optimus. E dali vão começar a encontrar o combustível, vão construir as primeiras instalações. Aí, então, depois vai começar a chegar os seres humanos ali. Mas não precisa. E assim, essas revoluções... Eu tava ouvindo um podcast sobre um ex-diretor da NASA e ele estava contando sobre a questão da mineração espacial. Isso é muito interessante, porque ele está falando assim, a revolução que vai acontecer no setor de mineração não é que nós vamos criar máquinas especiais para minerar no espaço. Nós vamos transformar a forma como a mineração será feita na Terra. Em vez de você ficar escavando loucamente, quebrando tudo, você vai usar conhecimento químico para separar os metais e dissolver e extrair o que você precisa de minério dali. Mineração de precisão, bem mais, né? E você vai testar isso na Terra, e aí a máquina está operacional, está funcionando. Beleza, vamos fazer ela mais robusta para colocar ela na Lua, nos asteroides, que é um pouco do que o Elon Musk fez com a indústria espacial de propulsão e dos foguetes. Ele só pegou ela e falou assim, mas por que esse negócio não é reutilizável? Vamos sofisticar essas máquinas aqui. Isso aí. E o que vai acontecer é isso. As pessoas estão pensando só, não, precisa de uma coisa especial. Não, tem outras formas de fazer isso que eu acho que vão dar uma acelerada. E essa relação do Musk com o Trump, e o Trump ser o cara que criou a força espacial... Eu já estava olhando para isso. Isso, e falar, eu sou o cara que levei o ser humano para Marte, eu sou o presidente americano que pousou em Marte. Todo que mundo voltou lembra pra do Lua, Kennedy né? Porque falando ele disso. Voltou para a Lua, exatamente. Isso é uma coisa também. interessante do verdade. Trump, cara, porque o programa Apollo era o Kennedy, mas quando pousou era o Nixon, né? Aham, O Kennedy não viu vamos dizer assim, a execução, né? O final. isso. O Trump é o cara que cria o Artemis e ele pode ser o cara que pousa os caras na Lua. Isso para ele colocaria ele num, né? E assim, os discursos dele, ele tá todo dando a entender que ele quer deixar um legado na história. Primeiro que ele tá velho, não pode mais se eleger e tal. E assim, deu uma viravolta, né? Sobreviveu 2 tentativas de assassinato, ganhou a eleição de um jeito surpreendente. Então o que mais que ele quer? Ele quer escrever ali na história. Eu voltei pra Lua, eu pisei em Marte. Pô, são grandes, Ficaria marcado grandes mesmo. conquistas, né? Ou seja, tem um incentivo econômico já, de recursos, e também esse político. Agora, falando de recursos em si, além da questão de energia, que é muito importante, né? Você falou do uso de energia solar fora da Terra, eu lembrei daquela escala de Kardashev, que fala sobre o uso de energia. Isso aí. Mas na Lua eu sei que tem Hélio 3. Tem O Sartre já falou isso. disso aqui no podcast algumas vezes. Além disso, da energia solar, do Hélio 3, tem mais coisas na Lua a serem exploradas? E em Marte também tem recurso assim? Já sabe disso ou não? O negócio é muito mais uma prova de conceito. Ó, é possível, né, dessa forma,
mandando uma tripulação humana ou não humana, mas controlada por nós? Ou não, também tem recurso lá diferente do que a gente tem na Terra? A Lua, ela tem água, né? Que é muito importante porque quando você quebra o H2O ali, você tem combustível de foguete, que é hidrogênio e oxigênio. E aí é isso que o professor aqui falou. Você instala uma base ali, constrói o foguete na Lua e Isso. lança ele de lá. É muito mais barato, muito A mais. quantidade de propulsão que você vai precisar para sair da Lua para chegar em Marte, se sair da Terra, é outra. Sim, gravidade mais fraca, então é Isso, muito mais fácil. Pouquinho combustível você vai conseguir fazer, não só para ir para até para colocar satélite na própria órbita da Aham. Terra. Ele saindo da Lua, vai Saindo ser de muito lá, mais barato. fazendo o caminho inverso. Entendeu? Vai ser muito mais barato. Então a água é um negócio. Fora isso, a Lua tem vários outros elementos. Tem tório, cobalto, potássio. Terras raras, A todas terra- as terras isso. raras têm abundância na Lua. Tem abundância. São aqueles minerais especiais que a China domina e que são fundamentais para equipamentos eletrônicos. Isso é tecnológicos. abundante na Lua? Abundante. Abundante na Lua. Porque a Lua não tem atmosfera. É. Então a ação principalmente da radiação ultravioleta com o solo lunar, com o rigolito que a gente chama, acaba gerando isso aí. E uma coisa muito interessante, voltando a falar a China, ela já lançou sondas para estudar a Lua que Isso. tem o mapeamento desses elementos todos. Porque ela pousou na parte que os Exato. americanos ainda não foram. Exatamente. Então ela tem uns mapas ali que dá onde que tem mais probabilidade de ter esses elementos terras raras aqui. Então isso é interessante. Só um ponto sobre isso. Não é um negócio meio surpreendente que aquilo que leva o ser humano mais longe tá na Lua já? Quase como se fosse um jogo onde, ó, vocês sim. desbloqueiam os itens normais, que os itens muito bons. Não, estão aqui, ó, é a próxima Isso, fase do jogo. Isso. Mas assim, se você olhar bem essa história, né? Volta lá. Ah, estamos ali na África. Aí fomos para Europa, para a Ásia, né? O ser humano migrando. Aí, tá bom. Aí o mundo é o Mediterrâneo. Aí fica lá brigando no Mediterrâneo. Nossa, descobrimos que tem outra rota, tem um outro continente aqui esquecido aí. E aí vai crescendo. Aí você olha agora e fala, pô, mas é óbvio que é a Lua. Pô, mas a Lua tá aqui do lado. Do lado, né? Sim. Tipo, é a primeira coisa que a gente tem grande. A gente nem foi lá uma vez, não conseguiu manter nada. Me parece muito óbvio, olhando desse jeito que você tá falando, que é um joguinho que a gente tá indo e tá conquistando as peças. O problema é que, infelizmente, é extremamente caro para ir. Mas Agora, a questão de Marte, cara, assim, em riquezas mesmo, talvez tenha água. A água tem bastante em Marte, entendeu? Tem água congelada nos polos marcianos e tem água subterrânea também. Isso aí a gente sabe que tem bastante água subterrânea em Marte. Outros elementos aí já fica mais difícil. Mas o lance de Marte seria mais, na visão do próprio Elon Musk lá, é o lance de se tornar multiplanetário, entendeu? É. Porque Colocar milhões de seres humanos vivendo em Marte. Que Porque o a Jeff Lua não Bezos dá, né? também falou isso, né? também. E por que Marte com esse plano? E não, por exemplo, a própria Lua? Cara, a Lua é muito complicado porque a Lua, ela não tem, é zero atmosfera. Ela é muito pequena e ela não tem atmosfera nenhuma. Qual que é o problema disso? O problema disso é o seguinte, se você está aqui, está sendo iluminado pelo Sol, a temperatura é escaldante. Se você está aqui do lado e está na sombra, é congelante por não ter atmosfera, entendeu? Pequena quanto, por exemplo, em termos de superfície ocupável? Tem uma questão de, é tal país? Em termos de área? Cara, não sei, Eu não sei dizer. e também é outra coisa, né? A gente só ocupar, Só não dá pra ocupar tudo, porque Não tem dá o pra lado que ocupar tá tudo. do Sol, que assim, que é um negócio cheio de cratera. Mas eles falam em ocupar a Lua com os túneis, né? Com as cavernas. Isso, os tubos de lava que a gente Isso. chama. Os tubos Que- de lava pode Que ser... sobraram sem lava. Isso, porque a Lua teve muito vulcanismo no passado. Quando acabou esses vulcões, os tubos, eles cederam e ficou o tubo lá. Então, por exemplo, a China, ela tem um plano que é muito que eles falaram lá nesse congresso que eu fui, deles descerem uma nave dentro, eles já têm alguns tubos de lava mapeados, a entrada deles, eles descem uma nave dentro desse tubo, parece ficção, mas não é, viu, galera? Eles descem essa nave dentro desse tubo e essa nave vira tipo a base de uma tipo mini cidade. E dali Mas, eles assim, abrem são pro uns lado. túneis imensos. São túneis imensos, Tipo, cara. inteiro protegido, entendeu? Então seria. Lembra o lugar vulcão que a natural gente pra você entrou? construir uma. Lembra o vulcão que a gente entrou dentro da Islândia? Sim. Mais ou menos aquilo lá. Só que É, a ó. boca gigantesca. Tem um livro do Asimov chamado Os Próprios Deuses, em que você tem uma colônia humana na Lua e ela é toda dentro da Lua. assim. O pessoal sai para superfície só tipo para isso. estudos. E Marte também. Marte também tem muito vulcanismo e tal. Agora, por que Marte?
Marte é um planeta, ele tem metade do tamanho da Terra, mas o dia lá dura 24 horas e 40 minutos. Então nós não teríamos nenhum problema com duração de dia. Ele é frio pra caramba. Porém, na região equatorial dele, em determinadas épocas do ano, chega a fazer 5, 6 graus, cara. Pô, aqui na Terra tem gente que mora lá na Sibéria que é menos sei lá quanto, O tempo inteiro. então daria para viver. Marte tem um problema sério que é a radiação. A radiação, sim, seria um problema, mas tem os tubos de lava. Morar dentro de um tubo de lava, ele tem várias vantagens. Ele é uma proteção natural contra a radiação, ele é uma proteção contra impacto de asteroides e ele é um lugar onde você tem um ambiente ali que você consegue controlar ele melhor. Então você coloca ali, você coloca seus habitats ali e tudo mais. Então por isso que Marte ele é muito mais propício para isso do que a Lua. E tem uma coisa muito interessante em Marte. Marte tem muito CO2 na atmosfera. E a NASA tem um robô lá, chamado Perseverance, que ele levou um equipamento que o projeto dele era o seguinte, ele ia meio respirar o ar marciano, que é CO2, dentro dele ele ia fazer todo um processo químico e ia gerar oxigênio. E ele conseguiu gerar. Pequenininho, um projetinho. Então agora eles sabem que se eles levarem um equipamento maior e instalar lá, a gente vai conseguir gerar oxigênio. E isso é muito bom, porque a gente não precisaria levar o oxigênio daqui para lá. Quanto menos coisa você levar para o espaço, melhor, porque a sua nave sai mais leve. Menos peso. Entendeu? Então, Por isso que a ideia também é mandar outras naves com coisas com para coisas chegarem primeiros, antes, isso aí. base e tal. Mas tem um negócio que a NASA bate muito, que a gente chama de ISRU, que é In Situ Resource Utilization. Então eles têm vários projetos de como utilizar o próprio planeta ou a própria Lua para gerar os recursos que a gente precisa para estar ali. Então na Lua tem o H2O. Pô, H2O legal, eu quebro ali, eu tenho oxigênio, eu tenho água, parte eu gero combustível, parte eu posso gerar oxigênio para os astronautas sobreviverem ali. Marte tem CO2, já vimos que funciona. O equipamento que está lá provou que eu consigo gerar esse oxigênio. Então tem essas coisas todas. Agora, riqueza, sim, em Marte, que a gente saiba, não tem tanta. Mas aí seria mais pelo lance do multiplanetário e água, né? Basicamente. Essa entrevista desse cara que foi o diretor da NASA, ele faz um cronograma dos próximos 100 anos. E ele diz que em 2035 a gente vai ter a geração do primeiro quilowatt de energia espacial solar. Legal. E aí, 5 anos depois, a gente já vai estar operando na Lua. Aí ele fala que em 2050, 25% do PIB do mundo vai vir do espaço. E aí ele fala, bom, depois é Marte, e aí depois de Marte ele fala de Vênus. E Marte ele chuta que ano vai para lá? Ele acha que a gente vai estar em Marte em 2080. Caramba! Você diz já assentados. Mas não nesses volumes, né, que o Jeff Bezos ou que o Elon Musk fala. Porque o plano do Elon Musk é assim, sei lá, 15, 20 foguetes por dia decolando. O plano dele é levar. assim? O plano dele é Todo levar. dia, tipo uma ponte aérea. Uma que ponte fica aérea mesmo. A sem cada 2 parar. anos. É porque só pode ir a cada 2 anos. Então, Mas qual aí que é vai o pra lance dele? Lua, né? Ele quer preparar os foguetes e a cada 2 anos vai uma leva gigantesca de foguete para Marte. Aí passa 2 anos, aí manda outra leva. Ele falou o seguinte: em 20 anos, ele quer que tenha 1 milhão de pessoas morando em Marte. Isso, Esse 1 é o- milhão, esse é o número. Essa é a ideia dele, entendeu? Agora, tudo bem que tem muita coisa que ele tem que falar mesmo, né? Claro. Pelo Claro. marketing ali. Mas vamos ver. Mas assim, a parte dele, do que ele tem que entregar, eu vou inventar uma empresa de transporte espacial que vai lá, que funciona, que não explode, que é reutilizável, que é muito mais barato, que consegue levar muito mais peso Isso que aí, todo tá mundo. conseguindo. Tem várias outras empresas de lançamento. Tem uma que chama Spin Launch. Não sei se você já viu essa, que é uma A esfera. espinhaca lá não funciona, né, cara? Então, mas enfim, é uma esfera Mas que a vácuo e tem um tubo. E aí o negócio fica girando lá dentro. É uma a catapulta. carga, é uma catapulta. A Catapulta. carga fica lá dentro até, sei lá, acho que é 200 quilos o máximo que ele leva. Fica girando, girando numa velocidade. Quando alcança a velocidade, puf, joga para lançar Bota pro em espaço. órbita. Isso, para colocar em órbita. E só cabe 200 quilos. Pô,
a Falcon, né? Qual que é a maior do Elon Musk, da SpaceX? O Pô, Falcon leva 9 hoje, né? O Falcon 20 Heavy, né? toneladas. É. É um negócio assim, não tem comparação. Não tem. O Jeff Bezos foi lá, Blue Origin, todas as coisas dele não deram certo perto do Não do deram. Musk. Mas agora tá, ele conseguiu testar essa semana o New isso. Glenn, né? O novo foguetão dele. Que é Bom, um foguete de 100 metros de altura, que é o meio competidor do Starship. Aham. Ele tá vindo. Lógico que ele não vem na mesma velocidade, né? Quando a gente fala dessas empresas aí, obviamente a SpaceX está muito na frente de qualquer outra. Muito na frente, cara. O Starship é um absurdo. Enquanto o Falcon 9 ele lança no máximo 24 satélites Starlink, o Starship vai lançar 200 de uma vez. De uma vez. Então, tanto que a presidente, a CEO lá, né, a Gwen Shotwell, que é a CEO da SpaceX, ela disse, cara, isso aqui, o que a gente viu até agora não é nada quando o Starship estiver lançando carga. Isso aqui é um negócio muito interessante para a economia. O lançamento, né, 1,5 bi era o lançamento do ano espacial. Os foguetes de uma empresa muito famosa americana chamada ULA, que é uma junção da Lockheed Martin com a Boeing, ela lança um foguete Atlas e tal. A estimativa é que cada lançamento custa 400 milhões de dólares, tá? Já é bem mais baixo. Porra, 1,5 bi lá atrás, o poder de compra era muito maior, quanto a 400 milhões 400. agora. O Falcon 9, primeiro, expendable, que a gente fala, sem reutilizar, 90 milhões. Um Falcon 9 reutilizável, na casa dos 30 milhões. Sabe quanto vai ser o lançamento do Starship? Um Bitcoin. 10 milhões. 10 milhões. Ela deu uma entrevista. Eles falam o seguinte: nós estamos criando um foguete que vai falir a nossa própria empresa. Entendeu? Porque quando tiver o Starship funcionando, não vai ter sentido você pagar. Vamos supor que você quer lançar uma carga. Cara, eu tenho esse foguete aqui, ó, custa 30 milhões. Eu tenho esse aqui que custa 10. Você vai lançar em qual? Entendeu? Então, eles estão fazendo... É um negócio absurdo que eles estão fazendo com o tal do Starship, cara. É assim, economicamente, né? Falando, né? Economia espacial, isso aí vai ter... Ela deu uma entrevista, acho que há 3 semanas atrás. Num prazo muito rápido também. Mas assim, pensa na cadeia toda do que ele tá fazendo. Ele foi lá, fez a SpaceX. Aí ele falou, tá bom, o que mais que tem aqui de ganho? O Starlink. Então eu vou botar os satélites, eu usei o equipamento de lançamento, aí eu coloco os meus satélites, aí eu crio a maior rede de geradora de internet lá em cima, aí eu tenho a Tesla que faz os robôs, não só os carros, e aí os robôs estão ligados com o meu Neuralink, que é a minha empresa de chip neural com os seres humanos, aí eu tenho minha empresa de inteligência artificial. Essas coisas todas se conversam e uma complementa a outra para você ir para uma missão dessa interplanetária. Exato. Espacial. Eu também acho, cara. Eu acho que o lance do Optimus aí é ele que vai dominar. E talvez, pode ser que ele seja controlado por um ser humano. Mas o ser humano num ambiente seguro. Também. O cara tá aqui, ó. Um astronauta tá aqui. Que nem um drone. Você Põe fica lá aquele controlando óculos, e fica... põe um VR aqui, ó. E controla o robô lá em Marte, cara. Show de bola. Aí vem aquela questão, né? E o ser humano foi para Marte ou não? Mas pode ser que seja assim, entendeu? Por exemplo, isso de mandar vários foguetes todo dia, como vocês falaram, parece absurdo até você considerar o que o Elon Musk já fez, esse histórico do que ele colocou. Cara, Mas esse ano... seria realmente viável fazer isso? Até em termos econômicos? Com certeza. Com esses custos de lançamento. Só para você ter uma ideia, até 2022 ele pediu autorização para 30 mil satélites. 30 mil. Ele recebeu para 7.500. Pô, ele tá pedindo 30 mil, assim, ele quer ficar colocando satélite toda semana. Porque o negócio do Starlink é o seguinte, para funcionar do jeito... 2 vezes por semana ele quer colocar satélite. Do jeito que foi planejado, o Starlink, para funcionar legal, ele precisa de 12 mil satélites. Hoje ele está com quase 6 mil ativos. E aí ele pede esse número aí, 30 mil e tal. Acho que agora até subiu, viu? Porque isso foi para 42. Foi 22. 42 mil. Por quê? Porque os satélites vão dando problema, eles vão queimando e tal, então tem que ficar repondo toda hora. Esse ano, até agora, a SpaceX fez 122 lançamentos de foguete. 122 lançamentos de foguete. É muita coisa para um ano. O ano que vem, a estimativa é que só do Starship, testes, porque o Starship ainda está sendo testado,
vão ser 25 lançamentos de Starship no ano. Isso é 2 por mês, cara. Sim. Isso é 2. O 7 e o 8, ele já falou, vai ser um no meados de janeiro e outro no final de fevereiro. Ele já tá. É um absurdo, cara. Eles tiveram. Olha a que ponto chegou. O Starship ele usa um motor novo chamado motor Raptor. Eles tiveram que parar de fazer motor, cara. Porque eles começaram a fazer, eles aprenderam a fazer motor de uma maneira tão boa que eles estavam fazendo tanto motor, que o pessoal falou, cara, para um pouco, segura aí, tem muito motor aqui pra gente usar já. Eles tiveram que parar a fabricação dos motores Raptor, cara. Que é o novo motor, que é movido a metano, que é uma grande revolução, talvez a maior revolução do Starship é esse motor dele, que o metano ele é muito mais eficiente, menos poluente e tudo mais. E eles tiveram que parar, cara. Cara, segura aí que a gente já tem motor demais. Então, a eficiência, por isso que ele foi para esse departamento também, né? Sim. Não é à toa. A eficiência da SpaceX em produzir foguete, em produzir motor, é um negócio que nunca foi visto antes na história. Se a gente voltar lá, igual você começou, cara, pega a NASA no começo fazendo foguete, né? Era um foguete, depois, sei lá, depois de quanto tempo Nossa. o outro, e depois o. Como que eu vou dizer assim? O governo, né? É um negócio muito grande para se mexer, né? Assim, e se a gente pensar o que ele fez com o Optimus, todas as outras empresas robóticas, Isso. assim, mas estão há décadas e são ganhos mínimos. Melhorias Exatamente. muito pequenas. Ele apareceu com um robô É. que já tem, dezenas de milhares de unidades trabalhando nas fábricas da Tesla. Isso. E a capacidade desse robô, das movimentações, é muito mais precisa, é muito mais avançada que todos os outros. Fizeram a mão nova do robô semana Eu passada vi. pegando a bola de beisebol, cara. Porque a mão dele já é. Porque a mão de robô é um negócio complicado, né? Esses movimentos todos. Você ter todos os movimentos da mão humana É muito fina a ferramenta aqui, né? E aquele lá daqueles vídeos, a mão nem era tão desenvolvida assim. Agora, semana passada, ele lançou a nova mão do Optimus, cara. Pegando uma bola de. O cara jogando e ele pegando a bola de beisebol, assim, ó. Um negócio absurdo, cara. Então é isso, é essa nova onda aí. Pensando até sobre poder, né? O Elon Musk, se ele não é, ele será o homem mais poderoso do mundo, então. ele não pode ser presidente dos Estados Unidos. Sim. Ele é sul-africano. Mas aí, será que o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo? Um Não cara que ele é necessariamente, trocado de mas- cargo a cada 4 anos, né? Não sei, porque, tá bom, acho que hoje o Elon Musk tem uma coisa que nenhum outro tem, né? Ele não é só o homem mais rico do mundo. Ele é a maior potência de satélites, talvez a maior potência espacial. Com certeza, isso aí com certeza. Maior do que nações inteiras. Eu não acho que dá pra dizer que ele é uma potência maior que toda a infraestrutura, talvez, espacial que os Estados Unidos inteira tem. claro. Mas de satélite dá pra dizer que sim. Mas com certeza ele é um player global, né, mundial no espaço. E ele tem muita influência, dá pra dizer talvez, mas é que eu acho que o presidente americano ainda tem um conjunto maior de coisas. Xi Jinping não seria o homem mais poderoso hoje? Um Xi Jinping, um Putin, já que eles não podem ser removidos. Não, Aliás, não acho- podem ser removidos, se é você, forte, não, né? se você comparar com eles, eu diria que o homem mais poderoso do mundo é o Putin. É o Putin. Porque ele controla o maior território da Terra, ele tem o maior arsenal nuclear, ele não tem rivais e inimigos, ele tem o poder total daquele país. E é doidão. Ele é o cara mais rico do mundo, pessoa física. É. Tem um estudo sobre isso, tipo assim, não só porque ele controla o país, mas que ele tem dinheiro físico dele muito mais do que Elon Musk, volumes muito maiores. Ele é um ex-KGB, ele é um cara, pra dizer o mínimo, treta, né? Então ele não é uma figura, tipo, não é que ele é, não, eu era apresentador, eu era um grande empresário do setor de real estate. Apresentei o programa. Com recorde de eu audiência, eu aprendi. Não, tipo, eu era um espião da KGB colocado no meio de uma guerra. Ele é faixa preta de judô, enfim, ele é um monte de coisas. Eu acho que ele é o cara mais poderoso do mundo no conjunto, porque o presidente americano tem. Ele tem divisão de poderes, tem o judiciário, tem congresso, tem exército, ele não toma as decisões sozinhos. Mas o que é curioso é que, por exemplo, os Estados Unidos estão mais avançados na corrida muito por conta do Elon Musk.
Porque ele tá colado lá, não só com o Trump, mas ele é praticamente americano, embora ele seja oriundo da África do Sul. Ah, sim. Não, ele é americano, ele só não nasceu. E para ser presidente, você precisa ter nascido. Mas ele tem já. Ele tem a cidadania. cidadania. E isso é curioso, né? Porque ele podia ter construído essas empresas dele, todas, em outros cantos do mundo. Não dariam tão certo, obviamente. Que é a frase do Warren Buffett. Exato. Eu só sou Warren Buffett porque eu Está nos nasci Estados aqui Unidos. não no Peru e nem em Bangladesh. É. Isso aí. Isso é perfeito. Eu falo isso para meus alunos. O pessoal Capital fala: social ah, chama vamos isso. ver, aqui no Brasil, né, você encontra palhaços com Warren Buffett. Não encontra, cara. Não tem O como. cara não conseguiu, aqui no Brasil, conseguiu 200 bilhões de riqueza, porque você tem que estar no lugar mais vencedor do mundo para isso, que são os Estados Unidos. Claro. Mas é interessante como um país mais livre foi capaz de atrair uma cabeça brilhante que construiu o PayPal, comprou o X, fez a Tesla, Neuralink, Starlink, a SpaceX, tudo lá. É isso aí. E na Rússia você não tem esse mesmo tipo de E vindo pessoa. do Canadá, na verdade. Ou na né? China até. Porque quando ele sai da África do. Quando ele sai da África do Sul, ele vai morar no Canadá. É. Aí o irmão dele vai estudar na Penn State, da Pensilvânia, e chama ele. E aí ele vai lá e se forma em física e em economia na Wharton, entendeu? E aí e foi bem no boom das empresas.com, né? Ali que ele. Porque o irmão dele que chama ele. O irmão dele fala, cara, vem pra cá, cara, tá acontecendo uma revolução aqui que é a tal da internet, que todo mundo tá criando umas empresas aí que vai ligar com a internet. Vem pra cá. E aí, quando ele vai, a primeira empresa que ele cria, só um pequeno parênteses na história dele, né? Ele cria a Zip2, que chama. Que era, sabe o que era? Aham. Era pegar os catálogos, sabe, o guia da cidade? Sim. Transformou aquilo lá online. Foi a primeira empresa que ele fez. Que era fazer isso. Então, isso graças ao irmão dele. O irmão dele é que é o cabeça da família. O pessoal brinca, né? Que o irmão dele que é o cabeça da família. Que ele é um cara meio de bastidor, o irmão dele, sabe? O irmão dele não aparece muito. Mas o irmão dele é que chama ele. Cara, vem pra cá estudar. E ele vai lá estudar na Pensilvânia. Entendeu? Na Penn Agora, State. isso que você falou é interessante, mas a gente tem que entender não só pela ideia de deixar a iniciativa privada fazer. Porque, por exemplo, a internet foi criada pelo exército americano. O GPS, que Beleza. permite que a gente faça, tanto use o Waze ou faça a transação de transferência, porque precisa do GPS, do Claro. localizador, E foi toda a criado logística pelo mundial, né? exército americano. A diferença é que os americanos eles vão lá e criam essas coisas e aí eles abrem e entregam para o uso dos outros. Em parte porque, não, são só bonzinhos. Não, porque eles entendem o potencial que aquilo vai escalar 1, 2, e eles querem desincentivar os outros a criarem os seus. A história Sim. do GPS, os americanos falaram para os europeus, né, o sistema europeu que é o Galileu. E aí eles falaram, pra que você precisa de outro? Usa o meu, tá aqui de graça, tá liberado o sinal. Soft power, assim, né? Isso, tipo, usa o meu, isso daqui, o custo é proibitivo de você criar um outro. Você tem isso daqui de graça. Mas quem tem o botão de ligar e desligar? Então é isso. Então, a ideia é essa sempre. E, tipo, por exemplo, é isso que garante o domínio naval americano. Porque construir uma marinha é um negócio absurdamente caro. E aí os Estados Unidos falam, não, deixa que eu te protejo. Usa a minha marinha. A minha marinha está aqui para te proteger. Você não precisa construir uma marinha. Então é parte da estratégia, não permitir que surjam rivais, porque você oferece bens públicos globais gratuitamente. Mas você tem o controle deles. Em última instância, se a coisa apertar, eu vou desligar o GPS e você não vai usar. E aí ninguém vai usar. A não ser quem tem os seus, né? Exato. China, Rússia, Europa. Enquanto os americanos permitirem, se eles têm um controle desse espaço. Tem desse espaço comum, né, do Global Commons. Porque, por exemplo, o Global Common da parte cibernética, ele só existe porque os americanos inventaram, que é a internet. E hoje, olha o que é a internet. Sim. Tipo, a quantidade de dinheiro que se gera, a quantidade de dependência pro bem e pro mal, psicológica, emocional, enfim, a vida humana acontece dentro do digital, do cibernético. E foi um campo inteiro criado pelos americanos. E pegando nessa corrida, onde claramente, pelo que a gente viu aqui no episódio, os Estados Unidos ele tá num patamar à frente dos outros. Quem seriam os outros players em ordem de importância? Porque, por exemplo, a Rússia ela tem toda uma história com exploração espacial, foi a primeira, na verdade, a União Soviética, né? Foram os primeiros a colocar um homem em órbita, o Yuri Gagarin.
Mas eles ficaram muito para trás, a China é agora a segunda, a Índia já está num patamar relevante a ponto de falar, não, a Índia talvez passe a China ou está à frente da Rússia. Como é que tá isso hoje? A Rússia, atualmente, né? Eu acho que ela teve o problema da guerra com a Ucrânia, né? Teve, Então ela teve que parar muita coisa da exploração espacial russa, foi deixada meio de lado, porque é muita grana que se gasta na Muito, guerra, né? Não tem como. Eu acho assim que, de novo, né? A gente nunca pode deixar de tirar a história União Soviética barra Rússia. Mas atualmente eu acho que a China está na frente da Rússia. Eu entendeu? concordo, também Por acho. muita coisa que ela está fazendo e tal. Aí talvez. Estação espacial própria, programa para a Lua, essas armas ASATs, que isso assim é a simetria de combater os Estados Unidos. Eu não vou ter a quantidade de satélites, eu não vou ter a presença espacial e o histórico, mas eu tenho uma capacidade de destruir essa história inteira se eu precisar. E lança muito foguete também. Uns 2, 3 por semana. É porque muita gente nem sabe. É muito difícil. Que é o lance da informação, né? Você tá vivendo uma era de ouro de lives então, né, Sérgio? Toda Cara, semana tem, cara. Não, toda semana tem vários graças ao Elon Musk. Valeu. Nós estamos juntos. Agora, se a China liberasse para transmitir, é porque ela não transmite. Mas se tivesse o sinal chinês, aí, cara, ia ser uma maravilha. Porque a China tá lançando 3, 4 foguetes por semana também. A China tem, acho que, 4 ou 5 pontos de lançamento de foguete no território. Um é lá até no meio de uma cidade, lá que de vez em quando cai uns pedaços, né? Na cabeça da galera. Mas eu acho que a China estaria em segundo ali. Muito atrás dos americanos? Ainda é atrás, cara. Ainda é atrás. Porque você não pode deixar de lado o programa americano tem Voyager, já foi para Tem Plutão. muita coisa, é muito tempo É de muito programa, tempo, é cara. muito tempo de convivência no espaço, de organização no espaço, de dependência. Os americanos foram o primeiro país a ter o uso do espaço como multiplicador de força na Terra para combate, na escala que eles fizeram. É drone que ataca o terrorista, tudo isso não seria possível sem o espaço. Isso começou e foi comprovado na Guerra do Iraque, na primeira. Ali mostrou-se a capacidade espacial americana e a aplicação disso prática para a superioridade militar dos Estados Unidos. E isso, assim, a China está longe dessa. A China é 20 anos, né? 20 e poucos anos, né, cara, de programas. É que é aquilo lá que eu falei. A China teve, logicamente, né, milhões de problemas antes de ter que investir no espaço, teve que resolver muita coisa internamente, né? E como eu falei, ela veio aqui e copiou nosso programa, né? Ela se baseou no nosso programa no ano 2000 ali, quando o Brasil estava nessa vanguarda. Então a China tem 20 e poucos anos de programa espacial. É um crescimento, obviamente, gigantesco em pouco tempo, mas ainda é bem atrás dos Estados Unidos, mas atualmente na frente da Rússia, por conta desses problemas da Rússia e todos, né? De guerra e tal. Ela colocaria a Rússia em terceiro. E depois Índia, né? Índia e Japão, assim. O Japão também. O Japão tem um programa espacial interessante, mas um pouco bem mais tímido, né? Tímido, sim. Parece que é muito da paz, né? Eles só lançam uma. Negócio. Mas eu acho que Mas eles têm tecnologia, eles têm capacidade. Se a coisa apertar ali, é a mesma discussão do que vai acontecer militarmente com o Japão. De um dia para a noite, eles vão virar uma grande potência militar. E eu entendo que no know-how espacial deles também, eles têm o conhecimento para dar esse passo. Eles têm um módulo na estação espacial, chama Isso. Kibo. E tem os braços mecânicos que eles fazem também. E lá é a Mitsubishi, né? Mitsubishi que faz os foguetes. O H3, o H2. A Mitsubishi era uma das empresas que estava na frente dessa ideia da exploração de energia solar espacial. Agora não, os americanos estão mais avançados. Mas assim, uma curiosidade é que todos os países, ou muitos países, até países que não são tão grandes importâncias espaciais, já incorporaram forças espaciais nas suas forças militares. Então, a Força Aérea Francesa é Força Aérea e Espacial. E todos os outros criaram comandos. A OTAN tem um comando espacial. Tá todo mundo dando esse passo de entender que ali é uma área decisiva, estratégica para absolutamente tudo. Seja o que a gente chama de uma linha de comunicação, que a geopolítica é feita de linha de comunicação para chegar no centro de recurso, que são as rotas, seja o centro de recurso, ou seja o multiplicador de forças militar, que é o high ground. Isso aí.
E tem algum outro país que a gente possa citar como relevante nisso? Porque de mais de 190 que existem, falamos de 5 basicamente. O restante são esforços muito tímidos. Os outros ajudam, né? Então, para o Canadá, né? Tem a Agência Espacial Canadense, ela ajuda muito a NASA, então o braço robótico, por É exemplo, verdade. é uma coisa do Canadá, o Canadarm que a gente chama. Ajuda ali até no Hubble, no James Webb e tal. E a Europa, é que a Europa a gente vê ela como um todo com a Agência Espacial Europeia, a ESA, né? A ESA tem uma importância muito grande. Claro. É muito grande nisso tudo. Só que aí não é países, né? Ela seria uma confluência aí de 12 países, se não me engano, que formam a Agência Espacial Europeia. Mas ela tem até a base de lançamento aqui de Kourou, na Guiana Francesa, entendeu? Fez um novo foguete agora, o Ariane 6, né? Que substitui o Ariane 5. E ela tem sistema de satélites muito interessantes, a família Copérnicos, né, que é satélite de observação da Terra, que é o Sentinel, que vê desmatamento, incêndio, tudo. O melhor sistema talvez seja o Copérnicos. Tem o sistema de GPS, o Galileu, que é o sistema deles, entendeu? Europeu. Então, assim, só que aí a Europa a gente veria ela como um todo nesse cenário aí, né? Difícil destacar um país, né? Acho que dá para colocar Israel, tem uma presença, uma tecnologia espacial também. Mas você não vai ter muitos países, porque é um negócio altíssima tecnologia, altíssimo custo, não é fácil nem simples. Que tem que começar com o governo, tem que começar com governamental, né? Até mesmo os Estados Unidos, que tem a SpaceX, vale lembrar que até o Elon Musk fala, né? A SpaceX só existe por conta da NASA, porque os contratos bilionários que a NASA fecha com ele. Mas então tem que ser um início, tem que ser governamental. E aí entra naquilo que a gente falou, né? Você convencer a população. Discussão política, né? Que você vai gastar uma grana com espaço. Não é fácil, entendeu? Não é... Ainda mais quando você tem um monte de outros problemas para resolver. Tipo, a criminalidade. Como é que você vai falar, vamos mandar a coisa para o espaço do Brasil? A gente não conseguiu nem lidar com o bem público mais básico, que é a segurança. Sim, politicamente ia ser muito ruim para um governante aqui no Brasil. Ia ser muito atacado pelo outro lado. Muito difícil de vender isso, assim. Você tem que, conseguir tangibilizar isso numa corrida, tal. Talvez o Trump vai fazer isso um pouco com os americanos agora, eu acho. Mas acho que ele vai conseguir vender, empacotar isso bem. Eu ainda não sei se foi você que falou, aquele lance de um país só se desenvolve no espaço, porque também tudo começa pelo militar. Ah, sim. Só se ele tem uma ameaça. Né? Porque a Índia, por exemplo, ela foi lá, e uma coisa muito interessante, quando ela pousou lá no Polo Sul da Lua, o primeiro-ministro indiano falou: muitos países têm a Lua na bandeira. Poucos têm a bandeira na Lua. Isso aí foi uma alfinetada no Paquistão, que é o inimigo deles ali de fronteira. Então, tem muita gente que analisa desse jeito. Um país só se desenvolve se ele tiver uma ameaça do lado. Como o Brasil não tem nada, né, cara? Aqui é tudo paz e amor, tá tudo tranquilo. Então a gente vai tocando. A gente pode dizer que é medo ou ganância. Ou uma junção das duas. Isso, no caso, claramente é isso, né? Uma junção das duas. Mas é uma fronteira, é um espaço assim, muito crítico para o mundo. E quem estiver lá primeiro vai determinar o que vai acontecer. Imagina se está em guerra com o país, tipo a Índia, está em guerra com o Paquistão. Guerra não, né? Mas tensão, né? Uma tensão. Tem tensão com a China também, então, muito. E ela põe uma coisa lá no espaço, o Paquistão olha e fala: caramba, cara, a Índia tem uns satélites ali que nós vamos fazer, o que vocês... dá uma pressionada, querendo ou não, dá, né? É um recado, né? Você passa um recado. Absolutamente. Você passa um recado. Então... Esse negócio do Musk, eu lembrei que saiu umas reportagens recentes que ele estava falando com o Putin, de ligações que vazaram, que ele ligava para o Putin e eles conversavam. E ele disse que ele conversava, porque ele estava interessado no programa espacial no russo, no conhecimento que os russos têm sobre o espaço. E o começo da história dele ele não queria fazer, né? Ele queria comprar... Ele queria comprar os ICBMs, ele foi para a Rússia 2 vezes, russos. Então ele fica falando com o Putin, ele diz que é isso. Claro, tem um monte de investigação, um monte de preocupação de... afinal de contas, esse cara tá falando com o Putin, mas como assim? Ele tem um monte de contrato de segurança nacional de alto nível dos Estados Unidos. Sim. O que ele tá falando com ele? Então, essa é uma curiosidade, mas quando você pega assim, os filmes de ficção científica,
muitos desses filmes são grandes bilionários, empresários, grandes desbravadores que decidiram, enfim, ir pro espaço e tal. É isso mesmo. E a gente tá seguindo o mesmo caminho. Quase sempre esse cara é o vilão do filme no final, né? É. Vamos ver o que o futuro vai nos reservar. Vamos ver. Bom, esse tema é muito interessante, pessoal. Com Certo. certeza quem está assistindo vai querer saber mais, acompanhar as redes de vocês. Então, deixem os canais, produtos, falem o que quiser aqui no podcast para quem está acompanhando. Cara, me siga lá no Space Today, tem vídeo de astronomia direto, transmito os lançamentos, entendeu? E fico conversando lá com a galera, mostro os lançamentos secretos do NRO, por exemplo, que eles não deixam filmar o segundo estágio, eles só mostram o primeiro estágio, porque são... Aí o pessoal fala assim, ué, mas a carga é secreta, mas você está transmitindo o lançamento? É porque o lançamento não é, mas o que ele está lançando a gente não sabe. Então, transmito lá os lançamentos, e é isso, cara. Eu acho que esses próximos 5, 6 anos aí, até 2030, vai acontecer muita coisa, pode mudar muita coisa, pode ter guerras que podem acontecer aí no meio, né? Muitas que estão meio, né? A gente não sabe o que vai ocorrer, então... Tamo lá, Space Today e no Ciência Sem Fim também com o meu podcast lá, falando sobre sistemas aí. Brigadão, Bruno, de novo. Te aí agradeço, pô. pela Inclusive, eu lembro de uma live que o Sérgio transmitiu lá da Islândia. A gente tava indo pra assistir a Aurora Dentro do Boreal. carro, lembra? Dentro do carro. Ele lá fazendo contagem regressiva de lançamento de foguete Isso aí. dentro do carro. Eu Que legal. tento transmitir todas. Às vezes é meio difícil, porque às vezes tem lançamento 2 da manhã, depois tem às 6 da manhã, depois tem às 10 da manhã, depois tem ao meio-dia. Porque, e até o pessoal, um parênteses aqui, o pessoal fala assim, caramba, mas tá tendo tanto lançamento ultimamente. Tá, cara, só a SpaceX foram 122 esse ano. É. Isso é muita coisa, entendeu? É muita coisa mesmo. Continue aí, Musk, lançando foguete. Agora, eu não sei o que aconteceu em Vandenberg, porque em Vandenberg, os últimos lançamentos da SpaceX, cara, não mostraram. Eles mostram, o foguete já está lá 40, 50 segundos depois. É um mistério, porque Vandenberg, para quem não sabe, é uma base de lançamento militar americana, que fica lá na Califórnia, não é o Kennedy A Space gente nem Center. falou, aliás, da nave espacial militar. O que é X-37B. Isso. Falem, por favor. Tem, os Estados Unidos tem uma nave que é tipo um mini ônibus Isso. espacial, Que tá em órbita. tá em ficou órbita um há tempão, anos, né? anos voando e tal, e se sabe muito pouco, Muito assim, o que ele tá fazendo, qual a performance. A gente sabe que ele existe. o que ele leva, porque ele tem um compartimento de carga, Aham. ninguém sabe o que ele leva ali dentro, entendeu? Aí tem os pessoal, e a China tem um igualzinho. Aham. A China tem um igualzinho o X-37B. Então o pessoal fala aquele negócio, né? Copia, mas não faz igual, eles vão lá e fazem igual assim. E isso, então. E ele tem um compartimento de carga que ele vai aberto. E o que tem ali? Será que é um satélite de vigilância? Será que é algum tipo Não, de. e ele de tá arma? fazendo testes e ficando muito tempo em Muito. órbita. Muito tempo mesmo. E assim, esse é o programa militar espacial. Não é a NASA, não é a SpaceX, é o Pentágono. É a agência militar americana. Isso é uma outra coisa que talvez nem todo mundo saiba, mas a NASA ela é agência civil, Isso aí. ela não é militar. Mas a maior presença no espaço, como a gente falou aqui, você comentou, é É militar. militar. Claro, agora nessa nova segunda era espacial, o comercial está ultrapassando o militar, mas sempre foi militar. E é interessante, porque esse programa dessa nave é uma incógnita bem grande. O contrato da SpaceX com a Space Force, cara, com o Pentágono, com essa galera toda aí, é 5 bilhões de dólares. Se você somar tudo que ele tem, dá 15 bilhões de dólares. Daqui. Todas as coisas, assim, todos os contratos com o governo americano é 15 bilhões de dólares. É Óbvio cinco que nós só vamos ter, pra- tem conflito de interesse nisso, isso é um dos problemas. Ponto de vista de accountability, democracia, transparência. Pô, é uma pessoa privada com os seus negócios, com a sua empresa, com contratos que- com o governo e que tá lá, E que tá direto no transitando, Pentágono, entendeu? cara. Não, e que na última eleição ele apoiou só o republicano Donald Trump. Isso. Talvez esperando algum E benefício vai de ter um volta. cargo, né? Ele vai ter um Exato. cargo no Dodge lá. E você falou de ser o cara mais poderoso do mundo, o Elon Musk vira e mexe, tá lá no Pentágono com reunião com a galera. Ele Isso. vai muito E liga no pro Pentágono. Putin. Ele é assim, ele não é um cara. Isso é estranho, né? Briga com o Xandão. É uma coisa. Ele é uma figura que tá ultrapassando os limites da atividade privada dele. Essa parte eu não acho bom pros negócios dele nem pra ele. E assim, quem acompanha os negócios dele sabe, né? Todas
Mas eu acho que As ele coisas vai... que ele já falou no Twitter, o quanto já afetou a Tesla e Tanto por que ele aí. foi tirado do conselho, né? Isso. Eu acho que ele vai. O negócio do Musk é que ele vai esticando a corda, né? Enquanto não vai dando problema, ele vai esticando. Na hora Mas que depois dá, ele recua. Quando aqui no Brasil ele recuou, né? Ele Aí quando recuou. ele fala alguma coisa na SpaceX, a loira lá, a Gwen Schock, vai lá e fala, cara, fica quieto aí, entendeu? Ela dá umas marretadas nele também, entendeu? Porque hoje ele assina, pra quem não sabe, como engenheiro-chefe da SpaceX. E o CEO é uma mulher, Gwen Shotwell, e ela é brava pra caramba, tá? A cara de brava que a mulher lá, cara, tá? Ela deve pegar o Musk ali de vez em quando e falar, ó, cara, pá, fala isso aí não, cara, entendeu? É óbvio, causa muito problema. Causa muito problema.